Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar nossa reunião com a leitura do livro Palavras de Luz, 20 de maio. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção, sombra em luz. Ergamos-nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance. E reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus, de alvorecer em alvorecer, como a declararmos que o Criador Supremo é o Deus da justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. No livro Encontro Marcado. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais da nossa querida Casa CBM, que coordenam esse nosso trabalho em curso. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, agradecer também a oportunidade que a Nadir nos concede de estar conosco, que possamos, dentro desta uma hora e pouco, sermos agraciados com o carinho, com o amparo da espiritualidade maior do nosso Mestre Jesus, onde iremos aqui buscar conhecer um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos, esta doutrina libertadora, consoladora, que estamos aqui aprendendo, e que ela possa adentrar aos nossos corações, adentrar a nossa mente, para que realmente faça em nós a transformação, para que realmente possamos, através dela, nos melhorarmos, evoluirmos, sermos pessoas, espíritos melhores. Obrigado, Pai, obrigado a Jesus, obrigado, equipe amiga, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, como eu já falei, todo mundo está sabendo, né? A Nadir Gomes está conosco. Ela vem do Terezinha, mas também já fez parte aqui da casa. Quem não conhece, Nadir, né? Fez parte muitos anos aqui da casa, faz ainda, né? 23 anos fazendo parte aqui da casa também. E escritora, né, dos livros que estão aqui na frente. O último, né, daqui, Prisioneiro de Si Mesmo, saiu agora. Nadir esteve conosco em fevereiro, né? Falando sobre o livro. E eu convidei a Nadir novamente para estar conosco, para conversar um pouquinho com a gente, trocar ideia. Então, a Nadir vai falar um pouquinho, mas vamos poder fazer perguntas para ela também, inclusive, tá? Porque, como eu até falei para ela, né? Muito bacana, né? Escritora, autora de livros, ela pinta também, tem quadros lindíssimos, né? Eu não posso falar nada, que eu devo ter uns 6 ou 7 em casa, então eu não gosto, né? Quase não gosto. Mas como Nadir Gomes chegou a tudo isso? Quando a gente olha de fora, né, a gente acha que é tranquilo. Quem é que não quer escrever livro aqui? Quem é que não quer fazer da mediunidade, né, essa coisa maravilhosa de escrever, pintar? Será que é assim? Fácil? Será que sempre foi assim? Então, é isso que a Nadir vai trazer para nós. Como que a doutrina
entrou na vida dela para sair ou para resultar nisso daqui. Está dito? Com você, fique à vontade. Você que sabe, né? Você quer ficar aqui na frente, onde você quiser. Você está aqui sobre das portas? Estou. Precisa ter alguém perto? Sim, é bom. Então, gente, boa noite, né? Boa noite. Sempre o meu retorno a essa casa, né? Qual tem todo um carinho especial, né? É uma casa onde eu fui recebido com uma mensagem do irmão Bezerra, nunca me esqueço. Em 88 eu vim para cá, 1988, e passei pela entrevista e me veio uma mensagem do Dr. Bezerra falando para mim: minha querida filha, esse é o nosso reencontro. E eu ficava, como assim reencontro? E eu vim da Federação Espírita, né, que eu estudava lá. Mas vamos começar do começo, né? Vamos começar da infância, vamos fazer um retrospecto. Vocês vão ter paciência para ouvir falar da minha vida, porque quando você vai falar de mediunidade, de um médium, ele vai contar a vida dele, vai falar da vida dele. Então a gente foi de uma família com dificuldades, até tem nas contracapas do livro aí, que escreve algumas coisas assim, né, nos editores. Então assim, aquelas dificuldades de infância, né, infância pobre, um monte de irmãos, um pai que bebia muito, e quando ele bebia, deve estar perto aqui, quando bebia, pegava espírito, que antigamente falava, pegava espírito, né? Não pegava espírito, sabe? Baixava aquelas coisas lá, sabe? Ficava naquele estado. E a gente, criança, crescer vendo isso, eu tinha um verdadeiro pavor, né? De falar. Até a palavra espírito já me amedrontava, né? Porque desde criancinha você cresce, né? Crescendo vendo esse tipo de coisa. Que a gente não entendia, né? Não entendia o que estava acontecendo. Mas eu tinha uma... Mediunidade é uma coisa assim, né? Tem muitas pessoas, ela surge de repente, no transcurso da vida, né? Mas tem outros que é desde criança, né? No meu caso, é desde criança. Desde a mais tenra infância, você olha no lugar, você parece que está vendo gente, está vendo coisa, olha no cantinho mais escuro, você sente que ali tem alguma coisa, tem alguém, você tem medo de passar. Então a minha infância foi pontilhada com essas coisas. O que salvou, vamos dizer assim, a minha vida é que minha mãe era uma mulher muito forte, uma mulher que nunca teve medo de nada. Entendeu? Meu pai ficava naquela situação lá, rolando pelo chão, e ela sentava, ficava esperando, conversava com aqueles espíritos, né? E de repente o espírito ia embora, ele caía no sono, dormia, e era como se não tivesse acontecido nada, né? Mas isso vai marcando a gente. Essa tranquilidade que a minha mãe tinha de lidar com esse mundo desconhecido foi que acho que me ajudou a não deixar eu cair mais assim, desequilíbrio, né? Então a infância foi assim. A adolescência se torna um pouco mais complicada, porque junto com a adolescência, a parte espiritual começa a florar e vem um monte de situações do adolescente, que é a mudança do corpo, a insegurança, né? Aquele conflito quando eu estava junto com os amigos, de querer se impor, de querer ter uma certa relevância, né? E eu não conseguia vencer esses bloqueios, essas dificuldades, esses conflitos. Eu só me fechava, fechando cada vez mais. Fui me fechando. E não conversava, eu vivia só muito presa dentro de casa, não conversava. Era uma pessoa totalmente, quem olhava falava, nossa, muito estranha, que estranha que é essa menina, né? E para gravar, com 19 anos eu comecei a ter confusão. Caí um dia no serviço, debatendo lá, fumando pela boca, todo esse negócio que a gente tem verdadeiro pavor quando a gente vê, né? A pessoa que sai e passa assim, certeza. Então assim, né? Comecei a ter essas condições, sabe? E fui tendo condição, eu fui. E minha vida, que até então, eu não tinha estudado, parei com o quarto ano primário, entendeu? Meu pai não deixou estudar, então eu queria estudar, meu pai não
deixou, porque meu pai sofria também uma obsessão. Imagina, eu uma médica que futuramente tinha uma pequena tarefa, uma pequenina tarefa, mas para você desenvolver essa pequenina tarefa, você tem que transpor muitos obstáculos, porque, via de regra, os nossos amigos do passado, da retaguarda, aqueles amigos que não querem que a gente saia do lugar, né? Que tenta nos puxar para não, você está querendo ser melhor que nós? Imagina, eu te conheço, ó, te conheço, você não é tudo isso não, você vai ficar aqui com a gente. Então, eles fazem de tudo para não deixar você seguir. Por mais insignificante que seja a sua tarefa, a sua mudança incomoda. Não é? Você tem nossa, aquela casa, vou lá, vou aprender, vou na igreja. Vamos partir do mais simples. Vamos lá na igreja católica, né? Vamos partir do mais simples. Quase não exige nada, então você só vai além de domingo, assistir a missa, que aliás era o meu conforto, era o meu recurso e o meu conforto, até os 17 anos. Então todo domingo eu estava lá na missa, com o tercinho na mão. Todo domingo, na missa com o tercinho na mão. Foi o meu recurso. Só que com 17 anos eu comecei a me perguntar da minha vida. Comecei a ver como a minha vida estava no carro, em todos os aspectos. Eu não estudava, eu não tinha estudo nenhum, só o quarto ano primário. Eu não trabalhava, eu não conseguia permanecer no serviço mais de 3 dias, 15 dias. Eu parecia que alguma coisa me sufocava naquele serviço. Eu chegava perto de algumas pessoas, eu não conseguia falar. Parecia que o negócio me trancava aqui a mente. Eu sentia que alguém me pegava pela garganta. Parecia um nó. E eu não conseguia. Eu ia falar, não conseguia. Eu ia falar, não conseguia. Imagina você com um chefe. O chefe te chama, você chega perto dele e você não consegue articular com ele. Um dia um falou para mim assim, essa daí é louca. Essa daí é louca. Isso aí. Tá? Daqui a pouco fui mandado embora. Conclusão, não parava em lugar nenhum. Não conseguia manter um relacionamento de amigos. E nada mais, né? E aí com 17 anos eu comecei a ficar muito revoltada e comecei a brigar com Deus, né? Porque a gente se revolta, a gente briga com Deus, né? E eu briguei muito com Deus. Falei, como assim? Usando essa vida, pelo amor de Deus. Deus não existe. A partir do princípio que Deus não existia. Que meu sofrimento era tão grande. E teve uma série de coisas. Só para você ter ideia, minha mãe teve 11 filhos. Imagina, 11 filhos com um pai bem problemático, né? E ela, coitada, teve que dar conta, teve que sustentar. Tem um irmão meu que já desencarnou, ele com 9 anos, ele saiu da escola para trabalhar, para da minha mãe, que é a gente, que é meu irmão dele, que hoje é um guerreiro. Você não foi, né? Então, assim, foi uma vida difícil em todos os aspectos. E aquele tempo não tinha bolsa isso, bolsa aqui para ajudar nada, ninguém não. Então foi tudo na asa, todo mundo sobreviveu, graças a Deus. Ninguém deu para bandido, ninguém deu para nada, graças a Deus, né? Então a gente percebe que o ponto dele é a índole, né, gente? A índole. Minha mãe é aquela mulher, filho, uma mulher que sobrevivia a qualquer tipo de tempestade. Para mim foi de uma ajuda muito grande a postura da minha mãe, entendeu? Muito corajosa e não descontava nos filhos os seus problemas, nunca descontou, sabe, com os filhos. Então ela foi de grande valor para nós, né? Mas eu cheguei nessa fase da minha vida, eu me revoltei com Deus. Falei, como assim? Agora você vai me provar se Deus existiu ou não, porque não é possível. Mas foi. Aí minha situação agravou. Parei de ir na igreja. Falei, não põe mais o pé na igreja. Não põe mais o pé lá. Deus não está lá, não está me ajudando. Aí 2 anos depois comecei a ter confusão. Mas aí eu fui lutando para trabalhar, saía com aquele medo de cair na rua, de ter uma condição mais rica, mas foi. Aí quando eu estava com 24 anos, fui mandada embora do serviço, eu tinha com 3 ou 4, não esqueci, dos 19 até os 24. E aí eu fiquei em casa, fiquei 4 anos em casa. Nesses 4 anos que eu fiquei em casa, eu tive confusão, tive muito. Eu tinha dormindo, eu mordia a boca, sangrava, o corpo de morrer, sabe, engasgada. E aí um dia, não sei, eu me aproximei de uma pessoa, eu estava conversando normal com essa pessoa, fazendo um café para oferecer para a pessoa, e a pessoa sentada, e a pessoa estava muito nervosa, chorando, sabe? E daí as pessoas assim, para conversar comigo, e eu fazendo um café, e eu conversando com a pessoa distante, normal. Quando eu cheguei perto da pessoa, aquele negócio me tampou aqui, e eu queria falar, eu não conseguia, e a pessoa estava tão transtornada que ela continuou falando,
quando ela não percebeu, só que sentindo não é mesmo. Então é da pessoa, eu chego perto da pessoa e eu sinto. Gente, eu estava com 28 anos quando eu isso. Então, na minha vida, dos 0 aos 28 anos, foi um sofrimento. Eu tive poucos linguados momentos de alegria, de tranquilidade. O resto foi sofrimento. E para gravar, tinha um obsessor, né? Talvez até mais de um, mas não era meu conhecido, porque ele falava no meu ouvido coisas. Eu escutava, ele falava, eu vou fazer tal coisa, eu quero estudar isso, eu só escutava aquela gargalhada. Hoje, depois a gente desfaz esse mal-estar, tá bom? No transcurso, a gente chega com uma carga assim, fica todo mundo, nossa, ai meu Deus do céu, vou sair daqui correndo. Mas vocês vão entender o que é quando você tem uma tarefa, como que a coisa pega. Eu sei que não é todo mundo não, mas uma das escritoras uma das espíritas, né, que eu mais me apegava e me exemplificava, me apegava, falei, nossa, se ela passou por tudo isso, é Dona Ivone Pereira. Inclusive eu já dei comunicação dela, porque eu via a vida dela, eu lia sobre ela, eu falava, se ela passou, né, o Chico não se fala, né, falar, quem sou eu, né, tem que enfrentar, né. E aí, nesse dia, quando eu descobri que a maioria daquelas coisas que eu sentia, quando eu me aproximava de uma pessoa, não era minha, eu falei, isso aí é alguma coisa. Porque assim, gente, mesmo estando em casa, parado, tudo, eu nunca parei de ler. Sempre fui um ponto de interrogação, tudo que vinha na minha mão. E vinha longe, livro de longe. E eu só que tinha um preconceito danado contra o livro espírita. Eu falava da criança, que tinha espírito, que eu queria saber de espírito, né? Eu tinha um preconceito. Porque para coroar esse preconceito, é que na minha última encarnação eu fui freira. Por isso que eu tenho esse apego para a igreja. Eu vivia de espírito de hábito. Inclusive, uma da minha mentora, a irmã Tereza, era uma freira, da mesma ordem que eu fui, né? Então, eu tinha um preconceito arraigado. Eu me vencer isso, gente. Eu sofri para burro, sabe? Eu sofri muito. Mas tem uma hora que você tem que cair no fundo disso. Deus acho que permite que você caia. Porque daí você não tem mais para onde cair, entendeu? Dali você só pode subir. Então, é uma bênção. É uma bênção. Dali você não tem mais aonde. Você tem que encontrar coragem dentro de você e começar. E aí você percebe que você vai galgando, você vai subindo, você começa, sabe, a sua transformação. Nesse dia bendito com essa pessoa, né, com essa moça que estava muito mal, muito desequilibrada, que eu percebi que aquilo não era eu, no outro dia eu levantei cedo de manhã, catei minha bolsinha, falei, quer saber? Eu conhecia a federação de nome, não sabia nem onde era. Eu bati lá na federação. Gente, eu tremia tanto para entrar no dentro, eu tremia tanto. Ainda era lá na rua Jacurá. Vocês conhecem a Federação Espírita? Ainda era, conhece, né, Gaspar? Ainda era lá na rua Jacurá. Não é o prédio que tem agora, naquela. Maria Paula. Maria Paula. Ainda era lá aquela casona, aquele sobradão que tinha na rua Jacurá. Estudei ali 8 anos. Cheguei lá na Federação Espírita. Gente, eu fui carregada por 1000 mentores para poder chegar lá, sabe? Cheguei na federação, aquela senhorinha super responsabilidade, me receber na porta, com aquele amor, sabe? Com aquela atenção, aquele carinho. Aquele para mim foi um refrigério na minha alma, sabe? Refrigério. Mas eu estava esperando a qualquer momento sair do espírito de algum canto, porque para mim, eu ia ver espírito para tudo quanto é lado. E foi uma paz, foi uma bênção. Ouvia aquela palestra, ouvia aquelas coisas, recebia aquele passo, via esse espírito, via o doutor Bezerra, eu nem sabia quem era, aquele barbudo, como diz o outro, sabe? Percebi o doutor Bezerra de grupo, nossa, tem um espírito ali, sabe? A pessoa estava falando lá no grupo lá, eu percebi que tinha alguma coisa, de vez em quando parece que tinha duas, sabe? Se movimentando assim, eu percebi que era espírito. E comecei a fazer meu tratamento. E aí o que acontece? Eu agarrei com unhas e dentes naquela tábua de instalação. Porque eu sabia que se eu não me apegasse naquilo, para me transformar, gente, a minha mente, eu ia pirar. Depois de muitos anos aqui, no trabalho de análise aqui, o irmão João Anselmo falou para mim, eu conversando com ele, né, a Rosana, né, que é a mulher dele,
conversando com esse irmão que tem aqui ainda, né? Eu falei, olha, irmão, às vezes eu penso que as coisas estão melhor para você. Ele disse, mas os planos eram esses mesmo. Mas em cá, então, eu não sabia que eu tinha uma tarefa. Eu não sabia, entendeu? Não sabia que eu tinha essa tarefa. Aí fui na federação, e aí comecei a estudar, e eles vão falar, minha irmã, você tem muita mediunidade, você tem uma energia excessiva, você precisa de trabalhos. Ah, não quero só ficar no estudo, não quero mexer com o trabalho nenhum, não quero isso não. Ah, não, você precisa, minha irmã. Daí eu fui, primeiro básico, primeiro ano, segundo ano, quando ia passar para o terceiro, que ia começar a parte prática, eu fui lá na secretaria. Pelo amor de Deus, eu estou preparada, me volta no verão. Me volta no verão. Eu comecei a discutir com a moça. Moça, mas você já está atrasada, minha irmã. A espiritualidade está aqui nas mensagens que ela manda para você. Quando a gente põe na análise o seu nome, você já está atrasada com a sua tarefa. Não, porque eu não quero. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Eu não quero, não estou preparada. Mas tanto fizeram, tanto insistir, que eu acabei ficando, né? Aí, com 3 anos de doutrina, a mediunidade veio assim que. Aí não tinha mais como, né? Ali eu estava sentada, era o salão Bezerra do Menezes, porque a nossa sala foi uma sala muito grande. Foi de sábado, o curso que eu fiz, esse curso do terceiro ano, que tinha paralelo do desenvolvimento mediúnico, e tinha assim, mais de 200 alunos. Então, cada fila ficava um instrutor, sabe assim? Ficava um dialogador, um instrutor, sabe? E ele passava no meio, assim. Ah, gente, eu ouvia o que acontecia comigo, o que acontecia com o vizinho, o que acontecia lá na frente, lá atrás. Eu via tudo, sabe? Tudo que estava acontecendo. Eu via aquelas equipes dos espíritos que vinham para manter o equilíbrio, para manter. Foi uma revelação para mim, assim, uma revelação que nessa revelação de ver esse cuidado espiritual tão grande, né? Porque quando você está fazendo o curso, gente, você é tratado como se fosse um bebezinho. Ali, sabe, acarinhado, sabe? Os irmãos te levam assim no colo. Te levam no colo. Depois, quando você começa a trabalhar, eles vão deixando aos pouquinhos. Você tem que ter confiança em você. Né? Porque senão, que mérito a gente vai ter? Mas quando a gente está no curso, a gente é levado muito forte. A gente é levado os mentores, sabe, aqueles amigos, familiares, estão tudo ali próximo, tudo nos amparando, nos ajudando, porque senão também a gente não consegue vencer as dificuldades, porque vem as dificuldades íntimas, né? Os conflitos nossos naturais, né? As nossas imperfeições, né? Que a gente ainda é esse ser, né? Cheio de imperfeição, cheio de dificuldades morais, e a gente vem, assume, né, a espiritualidade de se reencarnar, esse compromisso. Graças a Deus, né? E a doutrina espírita, a gente sabe que é aí, essa porta imensa. Embora a gente fale que a porta é estreita para nós, porque nós não nos decidimos, muitas vezes, a atravessar. A gente fica com o pé aqui e outro pé lá, né? O pé aqui nas coisas materiais, outro pé lá dentro da doutrina, dentro das questões espirituais. Um pé dentro daquelas coisas que a gente quer na terra, que a gente ama tanto. E é certo, amar, mas não há hora a gente vai perder tudo, né? Não é o que está acontecendo? Não há hora você fica sem nada. E aí? Se você não tem algo mais dentro de você, o que vai sobrar? Não é? Se você não tem essa fé quebrantada, de que você é muito mais do que o que você possui. Você é um ser espiritual, né? Você é um ser eterno, você é um ser destinado a uma grandeza, tal qual Jesus. Nós temos todo um caminho. A diferença entre nós e Cristo é que ele já caminhou, ele foi o Espírito criado antes. Mas o caminho, ele já traçou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai senão comigo. Foi o que ele nos disse? Então ele traçou, Jesus já traçou, ele traçou o caminho, ele limpou, sabe? Ele tirou os espinhos. Ele tirou os ferimentos, ele carregou. Por isso ele teve aqueles 420 marcas chicotadas no corpo. E foi isso que ele recebeu. Jesus recebeu 120 chicotadas, não foi 30. 120 com aquele chicote de 3 pontas. Então, contando pelo que eles estão estudando, agora estão estudando, dá 420 ferimentos, só das chicotadas. Sem contar o resto, espinho, lança.
Esses ferimentos, o que eu entendo disso? Jesus nos mostra que nós seríamos feridos na nossa caminhada, não como ele, não caminha dessa forma, mas nós seríamos feridos. Todas as vezes que nós nos dispomos a quebrar alguma coisa, algum paradigma que está nos mantendo estacionado há vidas e vidas, num estacionamento comodista que não nos deixa progredir como espíritos, nós temos que quebrar. Para quebrar alguma coisa, isso vai nos causar sofrimento, alguma perda. Mas são só questões de ego, de orgulho, de vaidade ou de bens materiais, que pode sim nos fazer, vão sim nos fazer falta. Mas, no novo caminhar que a gente vai fazendo, a gente vai dar o devido valor a cada coisa. Não vai valorizar mais as questões materiais em detrimento do espírito que nós somos. Então, o que tem mais, deveria ter mais valor para a humanidade é o ser espiritual que ela é, que ela está lutando para se tornar. Porque esse conhecimento todo que nós estamos buscando, que vai trazer essa transformação, né? Que a gente vai ser transformado em seres celestiais, seres celestes, uma grandeza tal, a mover mundos, a construir mundos. Todo esse conhecimento, ele já está plasmado no universo. Ele sempre esteve. Ele é a própria energia divina, energia de Deus, energia do amor, que só cria. A energia do amor, ela só cria. E Deus, quando cria um ser, ele dá para ele todo o poder dessa energia. E nós temos esse poder. Por isso que Jesus fala, vós sois Deus. Eu sempre falo isso nas minhas palestras para lembrar. Porque nós somos seres pura energia. Cada célula nossa, o núcleo dela é revestido de energia. E essa energia chega-se agora, nos estudos da física quântica, que vai cada vez para menor, está chegando à conclusão que essa energia, ela, o mais ínfimo lá, que é o bóson de Higgs, ele pensa, ele sente. E nós somos compostos dessa energia. E tudo que existe é energia. E aí o que acontece? O nosso pensamento, gente, é um motor. Quando acionado pelo sentimento, que é capaz, por isso que Jesus falava, vocês podem levantar montanhas, porque a gente tem essa capacidade criadora. Nós já somos uma capacidade criadora. Só que o que nós criamos no nosso dia a dia? Tudo que nós pensamos, nós estamos criando formas de pensamento, criando energia estagnada que vai ficar ao redor de nós, estamos criando. Às vezes a gente pensa, chega a essa conclusão, agora que nós pensamos 7 mil coisas por dia. E via de regra, o que nós pensamos hoje é cópia do que nós pensamos ontem. Nós continuamos pensando nas coisas. E uma coisa ou outra, só que é diferente, fazer parte da diferença na nossa vida. O resto é tudo cópia do que nós pensamos antes. Cópia. Nós estamos no automatismo. Só que nós somos esse pensamento. Nós somos essa energia pensante. E é essa energia pensante que é o nosso espírito. E ele é criador. Então, e aí o que nós estamos pensando? O que nós estamos criando? Nós estamos criando exatamente aquilo que nós acreditamos. É o que nós estamos criando para nós. Nós estamos criando. Vou me falar dos livros da minha parte, eu vou indo. Nós estamos criando o nosso amanhã com a nossa crença, com aquilo que a gente acredita, que nós impregnamos no nosso ser, com as nossas crenças. Então, se eu acredito na doença, é isso. Eu vou plasmar em mim. Eu vou adoecer as minhas células. Sabe? Eu vou adoecer, eu vou puxar dentro de mim. Eu vou criar ao meu redor essa energia. Se eu acredito no desamor, eu vou viver nessa energia de desamor. Então eu vou ser uma criatura infeliz, uma criatura raivosa, uma criatura que acha que não é amada, só que não sai de si para amar. Então, quando eu procuro construir para mim viver bem uma energia saudável,
Eu vou acreditar no quê? Eu vou acreditar na vida, eu vou acreditar na saúde, eu vou acreditar que o meu corpo ele tem capacidade curativa. E ele pode se regenerar, sim, dependendo daquilo que eu penso, do que eu acho, do que eu faço. Então eu vou acreditar na vida, eu vou acreditar no amor. Então eu vou viver uma energia desse naipe de vibração, que é uma vibração elevada. Você viver uma energia amorosa, uma vibração elevada. E a gente realmente vive uma energia muito terra-terra, uma energia muito básica, que é a que nós conhecemos, que é mais fácil de viver, porque não denota de nós, não pede de nós um esforço de ascender, de sair daquela condição, de quebrar os paradigmas. Então, até para pensar, se você falar assim, ó, hoje eu vou tirar o dia, vou fazer uma meditação. Às vezes você enrola o dia inteiro e não faz nada. Porque você sentar e para meditar, e as pessoas pensam que não pensar em nada, não é isso. Você sentar para meditar denota um esforço mental. Porque na hora que você senta para meditar, você está se colocando numa condição de ascender, de buscar um novo vetor vibratório. E você tem que se esforçar. Isso vai exigir muito esforço mental. Então a gente prefere, muitas vezes, não falo para vocês que eu sou diferente, não sou não. Porque às vezes eu tenho que lutar num conflito comigo para compreender para fazer aquilo que eu marco ali na minha vida que eu preciso fazer. A gente prefere sentar aonde, gente? Frente à televisão. Porque aí você fica ali absorvida por aquelas imagens. Você não pensa, você vê se você está descansando, você não está. A sua energia está indo. Está sendo sugada para quem vê informação. Muitas vezes você está caindo naquilo que você vê. Às vezes é uma imagem que joga, já existe ali para ocasionar uma revolta íntima. Então você vai ver aquela desgraça, você vai entender por aquela vibração. Nossa, olha como está o mundo, tudo perdido, nada vale a pena, nada que você está ali. Todas as vezes que nós estamos nesse tipo de energia, de negação, que é bom, de negação do amor, nós estamos numa energia contrária à energia do coração. Nós estamos pendendo para um lado contrário, a contrário ao amor do Cristo. Então, disse um filósofo uma vez, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a gente precisa aprender a se conhecer. Então, a duras penas, eu tive que reconhecer que estava naquelas condições. A espiritualidade teve que me levar assim, de sopetão para me perceber que aquilo que sentia não era eu, para mim poder buscar um jeito de me curar daquilo. E tá certo, aí eu descobri. Então, o que eu sinto não é meu. Mas e agora? O que eu posso fazer? Aí eu fui na federação, passei por uma análise. Ó, minha irmã, você tem mediunidade, você precisa de abrir suas comportas para o trabalho, estudar, aprender a educar. Não é controlar, vai fazer a mediunidade crescer, não é nada disso. Educar a sua mediunidade. Aí tá. Aí comecei aquele processo, tudo, já tinha lido bastante. Não tive dificuldade, por exemplo, a ler o livro dos Espíritos, entender. Para mim foi uma maravilha aquele livro. Quando eu peguei para ler o Evangelho, então, nossa, eu falei, gente, tinha capítulo que eu falava assim, aqui é o sexto, né? Eu falei assim, isso aqui é Jesus que está falando isso, gente, isso aqui é Jesus. Eu nem era espírita quando esse livro veio para a minha mão. Só que eu li ele como um livro qualquer, guardei. Quando eu cheguei na federação, me deram o Evangelho. Eu abri com esse livro e falei, nossa, mas eu já li esse livro. Eu tinha 14 anos quando eu li o Evangelho. Eu falei, eu já li esse livro, eu já li. Aí cheguei em casa e fui procurar, eu tinha 300 livros, né? Fui procurar e achei o Evangelho segundo o Espiritismo, da editora 3, o Evangelho de capa dura antigo. Então, assim, aí eu fui buscar recursos, né, para que não acontecesse mais de eu chegar perto das pessoas e sentir o que as pessoas estavam sentindo. Eu entendi que a pessoa estava no desequilíbrio, que a pessoa estava com algum problema espiritual e que eu captava sentindo. E foi de uma hora para outra? Ah, claro que não, né? Eu entrei até que eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar medicamente, eu estava com 33 anos. Aí nunca mais eu tive confusão. E na época, com 28 anos que eu fui para a federação, eu estava com a minha vida assim, eu não tinha emprego, eu
não tinha estudo, eu não tinha nada. E a minha cara, bordava o dia inteirinho para poder ganhar algum dinheiro. Bordava em filó, acabei com minhas vistas naquela época, graças a Deus agora estou recuperando, tanto para pensar e tudo, né? Quase nem uso óculos. Então assim, né? Quando eu fui na federação, comecei a fazer o curso, no mesmo ano abri um concurso para a prefeitura, para a página, naquela época, né? Só precisava ter o curso primário, o quarto ano. Aí eu fui lá, era uma das primeiras na freguesia. Aqui na freguesia tinha quase 4.000 pessoas na freguesia. Eu passei, gente, uma das primeiras colocadas. Esse não é que não faz botando na mão, né? Aí estou lá, lidar com criança, não foi fácil, sabe? Comecei a fazer concurso, pensar concurso, dando de função, na prefeitura. Trabalhei 15 anos na prefeitura. Paralelo a isso, eu tinha só o quarto ano primário. Com quase 28 anos, quase 29, falava, vou fazer, enfrentar a escola, sabe, vai tão cansada, tem que ir na federação, eu ia 2 vezes por semana, tinha que ir 3, ia 4. Se você levantasse de manhã e disse que eu estava desequilíbrio, eu falava, não vai dar para eu esperar até o dia do passo, não vai dar, eu tenho que ir logo, eu saía do trabalho na cidade, fora brasileira. O dia que eu chegava em casa era 11 horas da noite, ia lá na cidade. Ficava na seguia, tomando passo, dando palestra para voltar em equilíbrio. Porque eu fui pela vida. Assim foi, até eu começar a trabalhar clinicamente, que foi com 33 anos. Então eu comecei a prestar aqueles concursos do governo, sabe? Concurso não, fazer aqueles cursos, né, do governo lá que você só ia prestar, estudava em casa, ia lá, prestava. Aí eu fui, prestei, consegui fechar o ginásio. Aí quando foi com 30 e poucos, eu comecei a fazer o colégio, mesmo de colégio, eu fui fazer direto magistério, já estava falando criança mesmo, né? Fui fazer magistério, aí fiz 4 anos de curso, que é a Neuza sabe, né, Deus? O magistério é o colegial, eu tive colegial e magistério, né? Eu fiz, depois já fiz, estudei, já fiz faculdade, já fiz, por exemplo, no espaço de 10 anos, eu recuperei da minha vida que eu não tinha recuperado até então. Foi só depois que eu fui na federação. Mas ainda caminhava tropegamento, né? Caindo aqui, levantando ali, caindo lá, levantando lá. Estava tarde, né? E com 28 anos eu comecei a fazer a faculdade e não dava mais para mim ir para a federação espírita. Porque ficava muito difícil, eu tinha tempo de trabalhar, né? Não dava para mim lá. Aí pedi o endereço de uma casa próxima da minha casa, que vinha aqui, Minas Ribeiro, cidade espírita, Espírita Bezerra de Menezes. E um irmão meu já estava aqui, eu não sabia, ele falava, encontrei uma casa legal aqui, próxima aqui, estou indo lá, Sérgio. Eu cheguei aqui um dia, ele falou, mas é lá que eu estou indo. Eu falei, nossa, que coincidência. Passei na entrevista e recebi uma cartinha do professor. Ô, minha irmã, esse é o nosso reencontro. Eu falei, meu Deus do céu, tem essa carta até hoje, para cá. Começamos, né? Aí quando eu comecei a trabalhar tecnicamente para as condições, só que eu não sabia que tinha parado, né? Eu não sabia que eu ia ter mais, continuei trabalhando, tomando gente por 20 anos. Gardenal e Dantal, já ouvi falar desse remédio? Já. Antigo, né? Que acaba com a sua mente, acaba com a sua memória, acaba com tudo. Me deixou com um monte de sequela, um monte de coisa, um monte de pontos solidificados no cérebro. De vez em quando eu estou falando uma coisa, o negócio não vai, eu quero estudar aquele branco, sabe? Ai, não está ficando com Alzheimer, não é não. É ponto solidificado, tem que esperar a sinapse, dar um novo, fazer uma nova volta para poder continuar e trazer a mensagem e eu lembrar. Daqui a pouco eu me lembro, sabe? Agora eu jogo para explicar, que eu preciso dessa palavra, daqui a pouco vem. Então, assim, gente, só que paralelo a isso, mesmo eu trabalhando mediaticamente, ia para casa, tudo, eu ainda sentia aquela opressão, aquela angústia, sabe? Tinha determinados dias que era uma opressão tão grande no coração, uma tristeza, sabe? Trabalhava, tanto com a criança é uma bênção, né? Porque a criança não deixa de pensar um minuto. É um rodopio que você dá a vida inteira correndo, feito uma coisa, é uma coisa impressionante. E comecei também, ó, eu cheguei no meu ano, Roberto me enfiou dentro da sala da evangelização, Roberto. Eu não queria, porque eu já trabalhava com criança a semana inteira. Aí eu comecei, pelo ano, eu comecei a trabalhar com a evangelização, trabalhei os meus 23 anos. Foi uma das épocas mais maravilhosas da minha vida. Eu acho que o que eu vim resolver com criança, eu acho que eu resolvi. Mas com tudo isso, gente, eu sentia ainda uma opressão. Sentia
tinha um obsessor, né? Tinha um amiguinho do passado, né? Um amiguinho que me cobrava. Eu falava que ia fazer acontecer, essas coisas, vai quer agradar, você vai, vamos ver se você vai. Aí tinha um dia eu falei assim, eu vou fazer assim, é isso. Eu vou, vamos junto, porque aí vamos junto, né? Aí até que chegou um dia que me veio, que eu estava no trabalho e me veio, começou, essa foi a época da minha maior transformação. Não que precise escrever para isso, mas eu entendi depois, apesar de não ser essa tarefa, né? Para você escrever um livro, gente, não é fácil, sabe? Não é fácil porque você, se for um livro assim mediano, eu não sei quem escreve, outras pessoas, mas os meus livros, eles não são fáceis. Eles não são fáceis. Escrevi isso aqui que foi o primeiro. Eu comecei em 1999. Levei quase 3 anos para escrever. Só para começar, veio uma história de um rapaz que morreu lá no Carandiru. Aí você imagina a situação. O rapaz era envolvido com uma falange de espíritos pesada, chamada Organização que atuava aqui em São Paulo. E esse rapaz estava ligado a essa falange. Aí tudo bem, mas escrever isso foi uma dificuldade. Porque 6 meses antes eu comecei a ver uns espíritos muito estranhos na casa espírita. Comecei a ver uns espíritos terríveis. Os espíritos andavam com chicote, de vez em quando dava uma chicotada no chão, saía faísca, tudo congelado. Mas aí o que eu vi? Quando eu comecei a escrever, demorou acho que uns 2 meses, eu falei, então aquele espírito que veio, que foi retirado, esse espírito ficou 6 meses na publicação para me adquirir. Nessa época eu trabalhava em Teresina, eu trabalhava em Teresina. Nadine, Oi. Como está hoje, para a gente chegar, fala o título do seu livro. É o Instante de Deus. Esse aqui é o Instante de Deus. É do Fábio. A gente vai acompanhando essa do Fábio. Ele era assim, da capa dele, ele foi editado pela Boa Nova, né? Agora veio essa capinha mais bonitinha, mais luminosa. Mas na época ela estava tudo cinza, né? Então aquela capa para mim foi bonitinha, eu gostava dela, essa aqui mais bonita. Então veio essa história, uma história densa, uma história difícil, gente. E eu andava assim, sabe, de vez em quando vinha aquela coisa de um cheiro, né, estranho de droga, tudo assim. Ficava até meio mareada. Eu falei, nossa senhora, eu sou muito drogada. A gente, olha gente, mas não falo nada não. Às vezes eu saía quando eu comecei a trabalhar aqui, às vezes eu vinha da minha casa, ou vinha do serviço, quando eu ficava começando a me aproximar, teve um dia que eu estava lá na faculdade, né? Na faculdade, eu estava tentando levar do livro, na lá. E aí eu estou lá, só para vocês verem como que médium é uma. Tem que tomar muito cuidado, né? E eu, com aquela pressa de chegar no ponto para pegar o meu ônibus que eu estava metido atrasada aqui no trabalho. Era trabalho, desobsessão, dia de desobsessão, gente. Dia de desobsessão. Quem não tem desobsessão? Amanhece o dia já faz pressa, já pede a orientação e amparo, porque é o dia que a gente passa por um monte de testes. Hoje em dia eu sei que é teste, não tem muito mais. Então assim, estou para chegar no ponto e vem aquele homem lá. Né? E eu vou passar para cá, o homem vem para cá. Eu vou passar para cá, o homem vem para cá. Sabe? E eu, ai, pelo amor de Deus, nossa, quase que eu xingou. Não xinguei ele fisicamente, mas xinguei pensamento. Fiquei atrapalhando, o homem vai sair. E ficou naquela coisa, sabe? Aí eu vi no ódio, eu dizia, passando mal, um cheiro de pinga. Os irmãos, pai, cuidem, um cheiro de pinga. Eu desci essa avenida aqui, eu desci segurando, tinha luz, eu desci. Eu estou falando a pura verdade para vocês, gente. Desci segurando no mundo. Cheguei aqui, encostei aqui, fiquei. Ai, Senhor Jesus, aqueles que eu estou sentindo, pelo amor de Deus, parece que eu estou bêbada. Abriu, teve trabalho, estou lá, né? Fiquei com tanta água, não trouxe os pingos, os espíritos bêbados, tudo que estava mal, vieram, trouxe tudo para o trabalho. Então, sem vigilância, né? Só para vocês saberem, a gente é médium, a gente tem essa facilidade. E eu acho que os irmãos, assim, os leitores, deixaram, né? Porque vai você aprender, né? Pior jeito possível, né? Então, assim, mas não tem proteção, não tem isso aqui. É claro que tem, gente. Mas eu não morri. Cheguei aqui capitando, né? Cheguei, né? Entrei dentro da casa espírita, né? Não fui para minha casa dormir, achando que eu estava doente, né? Vim para cá, participei do trabalho, dei essa comunicação, fui embora.
embora leve, solta, graças a Deus, sem nada, né? E com uma lição, né? Eu falei, ah, meu Deus do céu, preciso tomar cuidado, né? Vou ter que deparar com alguma situação na rua, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, qualquer pensamento que você tem a respeito de uma pessoa, de uma situação, você atrai uma dor de cabeça, não sabe por quê, né? Fica aquela dor de cabeça. Por quê? Porque, dependendo da situação, a energia que está ali, as companhias espirituais, são coisas boas. São situações difíceis, que é a humanidade, a história da humanidade é essa, né? Nós estamos aqui. Aqui existe muito mais espírito do que encarnado. E nós somos essa antena, não é verdade? E eles têm tanto direito de estar aqui como nós, todos filhos da Terra. Também são criaturas, são pessoas. A gente nunca deve perder de vista que o espírito não passa de uma pessoa, de um agente, igual a gente. Entendeu? Não é o ser que está aí para me atormentar, não é o ser que está aí que precisa ser tirado. Aí tem que tirar. Eu acho que é engraçado, tem que tirar, né? Tem que tirar, levar para onde? Então aqueles que falam, vai para a luz, vai para a luz. Né? Vai para a luz. Que luz é essa? Onde? Está tudo aqui no planeta, gente. Mesmo as colônias estão aqui, as colônias começam aqui, em plena umbral, zona umbralina. Aqui o solo, a zona umbralina. O segundo livro do Fábio fala de uma cidade aí, na zona umbralina aí, e de colônias que iam parar esses espíritos, né? Então tá, aí tá, cheguei, isso aí, só estou passando para vocês essa experiência assim, esse senhor alcoólico, para vocês verem como que nós somos essa porta aberta. Mas nem por isso a gente tem que ter medo. Porque o medo é o nosso maior inimigo. É o medo. É o medo que é a porta. É os receios que a gente tem. Mediunidade é um instrumento maravilhoso de evolução. É um instrumento que você está em contato com a maravilha que é o plano espiritual. Eu já vi coisas. Não vou ficar aqui falando as coisas que eu já vi no plano espiritual, que já me levaram para ver, sabe? Não vou ficar falando, sabe, das coisas lindas, mas uma vez me levaram, só vou contar essa aqui para vocês verem. Eu olhava de onde eu via uma catedral, como se fosse assim, plena nuvem, assim, aquela catedral, uma coisa linda, aquela catedral branquinha, imenso aquele lugar, sabe? Nós portando assim, aquele muro tudo bem murado, né? Porque tem que ser, né? Porque senão é assaltado, bem murado. Mas é verdade, gente, é verdade. Nós sabemos que nós estamos numa zona complicada, né? A Terra é um planeta complicado. E aí, quando eu entrei lá, me apresentaram, o senhor e a senhora que vieram me receber. Depois eu fiquei sabendo que eu já conhecia eles há muito tempo. Só que eu estava em desdobramento, eu estava acordada, eu estava dormindo. Aí, aquele banco de crianças, era um lar infantil, um lar de crianças, aquela coisa mais linda, gente. Tudo decorado com flores, subindo, flores trepadeiras. Estava acordada na minha casa, você me mandar aqui. Sabe quando eu estou? Não, estou te levando você conhecer um lugar. Levaram lá, eu vi aquele negócio maravilhoso. Então eu vi coisas muito bonitas, sabe? Me levaram para ver outro lado da terra, outros países. Não viajaram para lugar nenhum, mas eles podiam ir para país. Então é isso, a determinada da minha pessoa, essas aventuras, né? Nada para nós assim, que venha ser satisfazer a nossa curiosidade. Porque a espiritualidade não faz isso, não. A espiritualidade não passa a mão na cabeça, não leva ninguém para chegar. Tudo tem um objetivo. Para perder tempo, para enaltecer o orgulho, as nossas vaidades, sabe? Nada disso. Tudo são lições preciosas que eles nos dão. Ali eu fui porque eu sabia. Tinha crianças ali ligadas a mim, tinha tudo. Então, era uma escola, era para mim ver. Como eu trabalhava na escola na época, né, foi super natural. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu só escutava, sabe? Aquelas criançadinhas correndo. Eu falei, nossa, acho que eu já conheci tudo pelo jeito. Então, foi uma maravilha. Então, assim, mediunidade, ela é uma tarefa que a gente assume, mas antes a gente pediu muito, e se preparou muito na mente espiritual. Porque ninguém vem ser médium, cai aqui de paraquedas e dedicado a você mesmo. Isso não existe. Ele é fruto de trabalho, é fruto de muito estudo. E a maioria deles fica lá.
essa preparação, é fruto da gente sutilizar os nossos sentimentos. E toda essa energia que eu falo que nós temos, o médio ele tem um pouquinho mais. Ele tem um pouquinho mais. Porque ele está ali para servir do quê? É um instrumento tão valioso, na verdade, que ele é um medianeiro, né? É aquele que fica no meio entre o plano espiritual e o plano físico, para mostrar para os nossos irmãos encarnados, que eles estão endurecidos, enseguecidos, que não acreditam, que não querem acreditar por conveniência, que há um mundo espiritual. Que o mundo espiritual é tangível e que é para lá que nós vamos. Lá é que é a nossa verdadeira pátria, não é aqui. Aí a gente volta na questão de perder tudo de repente. Como que eu vou ficar aqui? Mas a minha verdadeira pátria não é aqui. Eu estou aqui para desenvolver um trabalho, uma tarefa, mesmo em família, recebendo filhos. Eu não sou dono daqueles filhos. A ligação que eu tenho com eles é uma ligação de parentesco, de amor, quando né? Que nem sempre, mas a gente está para desenvolver isso. Mas é para eu aprender alguma coisa, esse contato com esses seres. Então, esse modelo que eu estou hoje, dentro dessa família, dentro desse núcleo aqui de Terezinha, do CBM, ou de qualquer outra casa, dentro daquele emprego, aquele modelo do hoje nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Porque muda-se. O amanhã já vai ser diferente. Alguma coisa bem diferente. Então, por isso que a gente tem que valorizar extremamente a situação que a gente está inserida nela no nosso hoje. E perceber o que naquela situação está nos ensinando. Qual oportunidade Deus está nos dando no meio daquela situação para o nosso aprendizado? Porque, na verdade, nós não estamos aqui nem para trabalhar para Deus, nem para Jesus, como a gente pensa. A gente está aqui para aprender. Nós estamos aqui para dizer tudo aqui se reverte e proveito do nosso crescimento interno. A gente entender quem que nós somos, na verdade. Nós somos esse ser aí, esse ser imortal, espiritual, esse ser que tem uma capacidade infinita e que por hora só usa 10, um pouco mais, um pouco menos, por cento da sua capacidade em totalidade. Porque quando ele estiver usando 100%, ele será um Cristo. Então nós estamos paulatinamente desenvolvendo essas habilidades. Hoje são recursos, são talentos, mas são a expressão do nosso próprio espírito, da nossa própria capacidade. Então a gente tem sim capacidades de vencer todas as dificuldades. Porque Deus não coloca uma dificuldade ou um desafio, vamos dizer assim, né? Ele não coloca um desafio na nossa vida sem nos dar os recursos para vencer. Vocês podem ter certeza que todos os desafios que nós temos vêm junto, vem o recurso. O nosso trabalho é descobrir esse recurso e aprender a utilizar ele para sanar o desafio, para resolver o desafio. Esse é o nosso trabalho. Com isso a gente cresce. Nossa mente, ela se ilumina. Quando eu falo mente, não é só o cérebro, não. O cérebro não é nada perto do potencial mental e espiritual que nós somos. Então, gente, quando eu terminei de escrever o Distante de Deus, eu falando assim, para, né? Quando eu terminei de escrever o Distante de Deus, um belo dia se apresenta para mim um soldado romano, um oficial romano. Vem com aquela coisa, sabe? Aquele oficial, aquele lobo bonito, forte, sabe? Eu senti uma emoção tão grande quando eu vi aquele espírito, tão grande, que me reportou ao passado. Eu sabia que eu conhecia ele, eu sabia que eu tinha uma ligação com aquele espírito. Eu sabia. E daí ele falou para mim, ele começou a conversar, tá? Porque não foi só nessa vez, ele apareceu outra vez, Primeiro ele apareceu, começou a aparecer um irmão que eu trabalho, chamado irmão Arnaldo. Eu trabalhei 10 anos com ele aqui na ANAS, trabalhei com ele com Terezinha, passava mensagem, comunicação, faz parte da equipe espiritual. Hoje eu sei que ele faz parte da equipe espiritual de toda essa região, e é um irmão extremamente ligado ao doutor Bezerra, faz parte da equipe do doutor. Ele é médico, né? Então eu comecei a ver o homem de terno, só que assim, a
os espíritos eles se camuflam, eles se mostram para a gente de acordo com a necessidade. Então o espírito pode ser fulano, pode ser beltrano, mas vai te mostrar, às vezes, como um preto velho, como um indiano, depende do que você tiver que fazer e desenvolver aquele momento com ele. Então ele apareceu como esse romano, né? Esse soldado. Aí de repente, depois que eu tomei contato, comecei a ver toda uma história do Egito, que é esse aqui, ó. Comecei a ver toda uma história se desenrolando na minha cabeça sobre o Antigo Egito. Essa história se passa 340 anos antes de Cristo. Aí ele se apresentou e falou para mim, nós temos um trabalho. Eu falei, como assim? Na época eu estava com 50 anos. Nós temos um trabalho para desenvolver referente a muitos amigos com o qual eu tenho compromisso e eu prometi auxiliar, porque a gente precisa limpar o nosso passado com vista à regeneração planetária. A Terra ela precisa limpar essas memórias do passado, porque senão não se abre. Para a Terra se tornar um regenerador, ela está se sutilizando, a sua vibração está subindo. A vibração está se tornando mais sutil. E o que ele fala para mim? Estamos todos, no planeta inteiro, nós estamos já foi iniciado há muito tempo um trabalho de limpeza das vibrações, das nossas memórias. Porque não é porque a gente viveu lá, por exemplo, 2000 anos, por exemplo, tem muita gente que está parada lá no Cristo, na cruz. Tem muita gente presa naquela situação lá. A memória, o inconsciente da pessoa. E se ele está preso ali com aquele sentimento, seja de culpa, seja de mágoa, seja do que for, ele ainda sofre os encargos com aquilo e aquela energia dele ainda está ali. Ele tem que puxar aquela energia, faz parte dele. É essa energia que nós temos. Nós recebemos de Deus para gerenciar nossas vidas, né? Gerenciar nossas vidas, então a gente vai trabalhando com ela. E a gente, quando não cumprir a lei divina, a gente complica essa energia, que nós temos que reabsorver depois. E muitas vezes é por isso que nós adoecemos. Porque nós contaminamos essa energia, da qual nós nos alimentamos, e que nutre e sustenta o nosso corpo físico, o nosso espírito, o nosso espírito. Mas é uma energia divina. Então ele falou, então a gente tem que fazer um trabalho. Não é um trabalho que nós vamos contar a história, mas ao mesmo tempo que ele está contando, a gente está puxando esses irmãos e puxando a energia do passado para fazer essa limpeza. Porque senão, quando a Terra mudar, ela vai mudar de repente, mas quando ela mudar a sua vibração, os que estão presos não conseguem ir, porque essa energia não vai. Ela não vai. Para lá só vai a energia contamina. Então a gente tem que limpar, puxar as nossas memórias, fazer um trabalho de catarse, né? Trazer, como você faz quando você vai para o psicólogo, né? Fica lá com o psicólogo passando terapia, você está fazendo o quê? Você está tentando limpar, lembrar o seu passado, desde a época lá do útero, tem gente que pula, vai para outra vida, né? Mas, vamos dizer, os psicólogos materialistas, vai até o útero, você vai limpando as suas memórias, mesmo inconsciente, para poder você se colocar em condições, né? De curar aquilo que está te ferindo no hoje. Aquilo que está causando problema em você no hoje, está atrapalhando a sua vida no hoje, está te bloqueando a sua vida no hoje. Então, muitas vezes não está a sua vida, está bem nessa vida, está lá, pressionado no passado. Então, ele fala assim: a gente vai contar essas histórias, vamos se inscrever, e ao mesmo tempo nós vamos estar trabalhando com todos os envolvidos para limpar, para que nossos irmãos consigam avançar, consigam sair desse sentimento do passado. E ele fala, eu tenho um compromisso de alma com eles e compromisso. E ele se apresentou me falando desse trabalho. Eu comecei a falar um videozinho, você não tem alguns livros? Eu falei, o quê? Pelo amor de Deus, eu estou com 50 anos, você me falar que eu tenho trabalho com você agora, escrever vários livros, por que você não veio antes? Ah, só Deus, a gente é feito antes, né? A gente é arrogante. Por que você não veio antes? Eu estou na doutrina desde os 28 anos. Ele falou para mim, isso não tinha condição, tinha que esperar você ter maturidade. Esse livro aqui foi um teste para ver se você já estava em condição de nós desenvolvermos a nossa tarefa, que foi o Instante de Deus que eu escrevi, o fato, né? Ele falou assim, agora nós podemos começar, porque não é fácil. A gente vai lidar com energias
encarnada, desencarnada, tudo no intuito, não de trazer memórias, de lembrar, você foi fulano, você foi ciclano, o que você fez, né? Nada disso. O objetivo aqui é a gente centralizar o grupo que ele faz assim, do qual eu sou responsável, eles colocam como responsável por isso, para poder a gente avançar, porque a gente não pode mais ficar parada, porque o Jesus tem pressa da mudança na Terra. Então nós vamos fazer. Então foi isso, gente. Aí ele trouxe essa, depois veio o Roma, que é da época de Jesus, esse aqui. Foi muito sofrido para mim fazer essa história. Fiquei bloqueada em certos aspectos, tanto que essa história, ele dividiu ela em 4 partes. Assim, eu escrevi uma parte, aí eu não conseguia. Fiquei um mês no trabalho, cheio de gente para sustentação, e eu não escrevi uma vírgula. Falei, não vou escrever mais nada por gente, né? Não vou seguir. Ia para casa naquele fracasso, naqueles sentimentos que a gente constrói dentro da gente, né? Porque a gente não põe na mão da espiritualidade, né? A gente se sente responsável, começa a envolver. E aí ele falou assim, bom, já que está com dificuldade, o que eu vou fazer? Vou pular essa parte aqui, vamos buscar uma parte lá e depois a gente volta. Aí eu pulei para frente, vários capítulos, vou escrever lá. Depois voltamos, pegamos esse que ficou aqui, e depois fomos lá para o final. Então foi feito assim. Depois eu tinha aquele trabalho de encaixar aqui. Então era justamente na época, quando fala sobre a crucificação de Jesus, eu não conseguia ir, não conseguia ir para frente, não conseguia. E a cena que foi descrita aqui, gente, é uma cena que eu via desde criança. Desde que eu tinha 3, 4 anos, eu lembro que eu via, de repente parece que eu sumia assim, sabe? Eu sumia, eu tinha essas coisas. Nos vídeos, quando não era médio formato, não era de formato, assim, trabalhadeira, sabe? Eu era aquela pessoa lá que vídeo, eu era criança, eu me perdia assim, eu me perdia de mim assim. De repente eu via Jesus vindo assim, eu via só ele, sozinho, caindo naquela cruz, o chão de pedra, aquelas pedras rústicas, eu olhava no chão e via aquelas pedras, sabe? Pedras romanas, lá da Via Ápia, que lá que tem ainda tem esse registro ainda, né? Mas era em Jerusalém, no caso, né? Eu via aquelas pedras, olhava assim, via ele vindo, de repente assim, ele caía, sabe? Caía, batia, eu escutava o barulho da madeira caindo no chão, barulho seco, sabe? Dava uma dor na alma. Aí ele caía, ele estava assim, ele levantava e me olhava. E eu voltava assim, não. E eu não tinha noção do que eu via. É engraçado, né, gente? Acontece cada coisa para a gente evento, né? Não sei com vocês, mas é cada coisa, porque só depois que acontece, é como se fosse um negócio que fica ali, sabe? Aí um dia você descobre. Aí um dia eu estava com uns 14 anos, eu vi e tive consciência de que eu via, porque antes eu via e não tinha consciência. Eu via e era como se ficasse esquecida. E aí esse dia eu vi essa cena. Essa é um momento difícil, eu estava com alguma dificuldade. Aí eu vi, aí ele caía, dava aquele barulho, parava tudo, sabe? Peito, tudo. Aí ele me olhava e eu voltava. Nesse dia eu vi. Aí eu falei, nossa, é Jesus caminhando. Ah, via até os olhos dele, que saíram correndo, como se fosse suor, sabe? Como se ele estivesse ali, andando, uma lembrança, uma imagem que eu vi. E aí eu lembrei que eu via isso desde criança. Lembrei. Aí eu continuei, ainda viva algumas vezes, depois que eu comecei a trabalhar mediunicamente, não mais vi. Aí eu estou escrevendo um livro aqui, me vem assim, direitinho. Me vem essa passagem. Ele carrega na cruz, vem, cai, só que ele cheio de gente, barulho, desse Deus. Eu falo assim, porque é isso que eu vejo. Eu estou escrevendo, vem toda a cena, né? Toda a cena, barulho, tudo. E aí aqueles blocos, você está escrevendo e está vendo. Olhando tudo, eu vi a roupa, começa em outra história, né? Eu vi aqui Jerusalém, como eu vi também, de fato, eu via a academia, eu via o espírito quando ele entrava ali, eu via junto, né? Estava vendo toda aquela situação do lugar, tudo. E aí fomos, escrevi esse, e esse aqui, Roma na Luz do Amanhecer, é como se fosse, não é uma história, é a mesma história, na verdade é a continuação, só que aqui é um livro, são 2 livros que você pode ler separado, não tem problema nenhum. Mas se você for ler esse, você vai ter curiosidade, porque ele sempre se reporta, né?
você recorda. É muito interessante o entrelaçamento que o Juliano fez, que ele pegou aqui ele conta, ele começa a passar o que está, algumas partes daqui é vista aqui pelo olho, os olhos dos algozes, daqueles que se complicaram. História muito interessante. E recentemente eu terminei o ano passado, está na editora, que é uma trilogia, o último livro Roma, que vai se chamar Roma aos Pés da Cruz, que é 380, 350, 300, quase 400 anos depois de Cristo, que é a última grande perseguição aos cristãos, que termina com a tomada, com a subida, 315, a subida de Diocleciano no poder, e que transforma Roma no país cristão, depois de 300 anos de perseguição e morte aos cristãos. Então esse livro é o que nós estamos esperando aí nessa época. No entremeio, quando eu terminei de fazer isso aqui, eu falei, eu estou cansada de escrever sobre Roma, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu olho para as pessoas e eu vejo, aquilo é Roma. Minha mãe parece uma romana. Era assim, ele estava andando na rua, assim, de repente eu vi, assim, parecia que eu vi uma espada passar assim, eu já vi, já sabia que era, que tinha sido romano, que tinha sido soldado, as mulheres, sabe, que tinha sido tudo amarrado, né, assim, aconteceu aquela lá, que romana, que ela era mineira, eu vi, sabe, é interessante, sabe, às vezes eu estava, esse dia eu estava caminhando, eu estava caminhando, segunda vez, uma vez um soldado, né, muito cruzado, né, as cruzadas, e assim, aquele sapato de metal, sabe? E aquela espada enorme, assim, sabe? Eu falei assim, nossa senhora, o que é isso? E era soldado daquelas cruzadas, porque aconteceu umas coisas aí que o que ele fez aqui, que ele dividiu o livro em vários, ele teve que pular agora para escrever um outro livro, que a gente vai escrever esse Deus permitido, das cruzadas também. Só que ele teve que pular para escrever um outro aí, que é mais complicadinho. Então, assim, agora vai vir esse Roma aos Pés da Cruz, que, olha, eu nem estou com o livro ainda, nem sabe, eu estou falando mesmo. Acho que eu posso, né? Se eu posso. Então, eu acho que sim, o que eu estou falando, ele é assim, é um livro muito maravilhoso, sabe? Um livro que eu sofri também muito, chorei muito para fazer esse livro. Que conta assim, no final é muito lindo, né? Porque ele fala assim, que quando ele se despede, que ele vê que ele desencarna, né? Que é o criança, que ele tem outro nome, tudo, né? Ele morre ali, né? Naquela praça assim, que vai ser conhecida depois como a Praça São Pedro, que era onde ele trabalhava como soldado, ele volta como soldado. Porque antigamente ou era soldado ou agricultor, né? Ou escravo. Soldado, agricultor ou escravo. Estava começando no comércio, né? A desenvolver o comércio. E aí ele fala assim, que se forma no céu, olha, vou dar um spoiler para vocês, porque vocês vão ficar tudo doido para ler. Se forma no espaço, assim, sabe, ele vê, conforme ele sai do corpo, assim, ele vê aquela luz de, uma cruz em forma de luz, bem em frente ali, onde é a praça, depois vai ser a Praça São Pedro, né? Quer dizer que Jesus veio, ancorou ali em Roma, né? Isso que se chama, aí ele fala, isso que se chama Roma aos Pés da Cruz. Depois de 300 anos de perseguição aos cristãos, Roma se ajoelhou perante a cruz. É lógico que depois houve toda uma mudança de igreja, mas isso aí já é outra história. Isso não foi o Cristo, isso foi o homem, né? Mas levar o evangelho dele para Roma era já o projeto dele mesmo, né? Como é hoje, a gente sabe muito bem assentado através da doutrina, através dos livros de Kardec, através do Chico, né, da liberação do mundo para o Evangelho, do irmão X, né, do campo, plano de Jesus e está em plena concretização que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Aqui, o Brasil, ele foi programado até antes de ser descoberto para isso, porque Jesus já antevia que a França não ia dar conta, né? A França não ia dar conta de ser essa cidade da luz. Conhecido como cidade de luz, porque eles mal interpretaram a mensagem de Cristo. Essa é uma cidade de onde eles partiam a luz do Evangelho. Não a cidade de luz, da roda, disso, daquilo, da torre. Então, ali ele já se planejou. Assim, tinha uma carta na mão, né? Já tinha o Brasil que estava planejado para poder fazer esse papel. E é isso, gente.
Tá. Só fechando essa parte aqui, gente, olha, tudo isso que eu falei aqui não é para causar preocupação, receio, medos, ninguém. Tá? A nossa caminhada com o planeta, ela não é fácil em nenhum dos aspectos, porque nós vamos encontrar sempre bastante desafio, como eu já falei. Só que assim, a gente não tem que olhar a vida e sempre catalogar as coisas como dificuldades. Quando a gente para de pensar como dificuldade, quando a gente para de pensar, eu tenho que lutar, sabe? Você sempre em guarda, sempre achando que você tem que lutar, que a vida é árdua, é isso que nós vamos atraindo na nossa vida. A mediunidade é a mesma coisa, pode ser uma coisa suave, tranquila, sabe? Pode vir na hora certa. O que a gente precisa de fazer é começar a agradecer. A gente tem que ser grato a Deus, sabe? Grato a Jesus, nosso mestre, tão amado, tão preocupado com essa humanidade, né? E nós temos que saber agradecer a Deus. Vamos fazer que nem o Jó, perder tudo, vamos agradecer a Deus. Ganhou muito, vamos agradecer a Deus, né? Tem muitas afinidades à volta, vamos agradecer a Deus. Está solitário, vamos agradecer a Deus. Tudo são lições preciosas para o nosso espírito. São necessidades particulares que a nossa alma chama para si. Então a gente nunca deve culpar o outro pelo que nós estamos passando. Nunca. Nunca é o outro. Nunca é o outro. Nunca é com o outro. Sempre é conosco. Sempre é dentro de nós. As coisas que nós passamos somos nós que atraímos. Você atraiu porque você tem pensamento negativo. Não, não é isso não. Não é isso só. Não é isso só. Também é. Mas se você atrai aquela situação difícil, é porque aquela situação difícil terá algo te ensinar, para te libertar de alguma coisa, para você crescer. Então a gratidão deve ser a nossa linha de conduta em todos os momentos. Por isso a gente vai vencer todas as nossos desafios. Já para desafios, para dificuldade. Não. Questão? Precisa tomar água. Você até falou um pouco agora, mas no processo para psicografar esses livros, por exemplo, a gente tem o Chico, quando ele psicografa, por exemplo, o Paulo Estevam, ele viu tudo como se fosse um filme, aquela história do Paulo Estevam. No teu caso, como foi esse processo? Você viu toda essa história, passou tudo como Passa tudo. Passa tudo. Falo para você que eu vi a coisa assim. A forma que eu estou escrevendo, eu estou vendo. Agora o Chico é um caso. Porque o Paulo Estevam, para mim, é um dos livros mais incríveis que eu já vi na minha vida. E ele escreveu aquele livro no mês. Gente, eu demoro anos para escrever. Mas vem tudo, vem imagem, vem tudo. Então eu fico tão enfronhada ali. Acontece no trabalho na casa, às vezes acontece coisas lá, ou fala, você não escutou, eu não ouvi nada, não. Estou aqui, não vejo nada, estou na casa carne, estou lá escrevendo, eu estou vivendo. Vem tudo, vem imagem, vem cores, vem som, vem tudo. Eu não falo para você que quando eu via essa aproximação de Jesus na cruz, era aquele silêncio, não tinha ninguém, era ele vindo e eu ali olhando. Quando eu vi essa imagem no livro, era aquele alvoroço, gente berrando, gritando, soldados empurrando as pessoas, fazendo assim com a mão para que as pessoas tacavam pedra dele, jogavam coisas, xingavam, e aquela balbúrdia, cachorro passando, sabe assim, tudo aquele alvoroço, aquele sol, sabe, você ficava folgado, sentia aquele sol de lascar, aquele sol forte demais, queimando, parecia na pele, sabe? Aquela coisa assim, uma coisa sufocante, uma coisa, aquela angústia, sabe? Nossa, é impressionante. Pelo menos isso que eu tenho escrito até agora tem sido assim. Nani, você falou do Roma e do Distante de Deus. Fala só um bocadinho da grande sacerdotisa. Sim, a grande sacerdotisa para mim foi uma coisa impressionante. Assim, veio o Distante de Deus, né, com toda aquela coisa do fado. É diferente, ó, deixa eu explicar para vocês. Esses 3 livros aqui, que é os primeiros de quarto, tudo, como eu estou envolvida no meio, né, muito no fio do cabelo, não foi nada aqui no meio das histórias,
é diferente, um pouco diferente. Né? Aqui eu tenho muito mais dificuldade para escrever. Sabe? Tem hora que o negócio fica empacado ali que eu não consigo. Só a poder de muita pressa para poder desvendar o negócio, porque há um envolvimento emocional da gente. Né? Aqui, além de eu ver, eu também vi a minha memória, começo a trabalhar a minha memória, minha própria memória do passado. Minha própria memória começa a vir lances da minha vida naquele tempo. Eu começo a ver, assim, quadros, coisas que eu passei, começo a me sentir daquela forma. Agora, quando eu estou escrevendo um livro que é do outro, da outra pessoa, os irmãos já me falaram o que eles fazem. A minha cabeça é do jeito que eles querem, eles não querem skate. Olha, eles põem uma coisa. SD. Entendeu? Eles põem um negocinho ali, porque às vezes nem sempre o espírito está perto, está outro, né? Mas aquele que escreve, às vezes não está, mas está outro ali. Eu quis escrever esse livro aqui, gente. Quando eu fui escrever o capítulo de Jesus, teve um ser que eu vi, que passou assim, graças a Deus que eu não fui só eu que vi, teve outra pessoa que viu também, falou, nossa, chamou até Biel. Teve um ser que veio do ser de uma luz, de uma grandeza, todo vestido de branco, tinha um cabelo liso, assim, era um cabelo liso que vinha até aqui, assim, e cabelo liso, saiu um fiozinho do lugar, andava assim, alto, sabe, aquela roupa branca até o chão, assim, aquela luz, assim. Esse homem não saiu, esse ser não saiu de perto de mim, enquanto eu não escrevi toda a parte que falava de Jesus. E segundo a minha cunhada, que já faleceu aqui, ela falava assim, que eu escrevia, ele catava a folha, assim, a folha espiritual, né? Tudo tem seu duplo, né? Catava a folha e ficava só assim. Às vezes o Juliano estava do outro lado escrevendo e o irmão estava ali. Aí eu observo. Porque é um comprometimento demais, gente, você escrever uma coisa, né? Quando eu falava, meu Deus, eu vou ter que escrever sobre Jesus, meu Deus do céu, nem que seja uma coisa pequena, mas é um comprometimento muito grande você escrever, sabe? Então, vai que você escreve uma coisa na tua cabeça lá, vai estar uma loucura lá da tua vida. Eu tenho total confiança na espiritualidade, gente. Tenho total confiança, foi o tempo que eu não tinha, sabe? Nesse livro do Fábio aqui, que eu estava, não sei, iniciando, né? Eu tive confiança, porque eu vi os irmãos, né? Recebia o louvário. Se eu não percebesse, eu nunca que eu ia me meter a escrever esse livro. Gente, eu andava na rua, isso não é para vocês terem medo, isso é comigo. Eu andava bem, isso foi eu. Eu andava desse lado, eu sentia aquela ganha andando do outro lado. Eu andava assim, encostadinha no muro aqui, só estava olhando aqui. Sabe? Só estava aquelas baforadas, assim, andando assim, acompanhando assim. Não era assim nada. Mas eu via, você via. Quantas vezes eu não subia aqui para mim, a computadora subia ali, e via, sentia, começava a me sentir mal para eles. Eu já olhava assim, já percebia a dúvida. Então, se você não confiar na equipe espiritual, se não confiar no seu mentor, você não dá nada. Mas isso não é só por causa de mim, não, gente. Qualquer tarefa na nossa vida. Qualquer tarefa. Você vai lá trabalhar num passe, chega alguém lá para tomar passe, não sabe como que a pessoa está. Não sabe quantos irmãos ela deixou do lado de fora, né? Que estão lá, né? Gritando para que ela saia e se puder fazer alguma coisa, eles fazem. Só que eles não podem. Então é assim, são irmãos nossos, são pessoas igual a nós. A gente tem que desmistificar a questão de falar, são gente não é gente. Gente que tem raiva, que tem ódio, que tem isso, que tem aquilo, gente que está sofrendo, gente que está padecendo dor, fome, sede, seja lá o que for. Somos nós. Somos nós que desencarnamos do jeitinho que nós somos. Ninguém vira santo só porque morre, né? Ninguém vira santo. Na verdade, lá a gente não pode mais se esconder. Lá nós somos o que somos. A gente não tem mais. Porque aqui a gente se esconde dentro do corpo, né? Começou bom. Tudo bem. Começou bom. Por trás, sabe, né? Começou bom, né? Nossa, tem aula, falta voar. Não, lá nós somos o que somos. Uma vez eu estava conversando com o espírito, isso aí eu estava dormindo, acordei, estava com os outros conversando com uma senhora. E a senhora estava, não estava bem. Você vê com que os espíritos eles se modificam, né? De repente ela começou a passar mal, gente, e começou a. Parecia que ela estava se derretendo. O espírito ele é engraçado, ele é moldado, né?
ela foi perdendo a forma, assim, na minha frente, assim, eu fiquei olhando, falei, nossa, sabe assim, foi perdendo assim a forma. Eu falei, a senhora não está bem, né? Ela falou assim, ai, não estou não, está dando um negócio ali. Eu falei, você tá bem, vai com uma assim, né? Daí começou a se deformar todinho assim. Então, na verdade, essas questões é o que nós somos. Lá a gente não consegue fingir, manter o ar, sabe? Se eu não estou bem, eu vou espelhar o meu eu, o que eu sou ali. Então, a primeira coisa, o que o Fábio fala nesse livro aqui, sabe? Ele fala muito interessante, que a primeira coisa que a gente chega no plano espiritual, a gente tem que lutar para poder ter controle é dos pensamentos. Porque o pensamento mostra o que a pessoa é. Era para a gente passar muito constrangimento aqui logo quando a gente chega. Então, gente, é aquela outra história, né? Conhecer-se a si mesmo. Quando a gente já começa a fazer esse trabalho, né? Se conhecer, se autoconhecer, né? A gente já está meio caminho andado. É bom a gente começar logo, porque quando a gente for para lá, a gente já vai passar todo o questão. Vamos lá. Duas coisas, né? Lembrar que seu pai e sua mãe trabalharam aqui muito tempo na CB como fascista, né? É. Que Uma vitória. trabalhou muito tempo aqui. Pela Nari, seu pai também, então isso foi muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Nós estamos aqui entre estudantes, né? Da mediunidade e com certeza você passou por isso. Quando algum irmão propõe algum trabalho e você percebe que tem outras intenções, às vezes negativas, como que você faz isso? Como você trabalha isso? Porque nós sabemos que as influências negativas para desacreditar o médico, desacreditar a casa, o que for. Como você trabalha isso? Na verdade, assim, eu percebo logo. O espírito pode vir camuflado, pode vir o que for, que eu já sinto, né? Eu já dei comunicação, eu dando comunicação, o espírito se passando para o leitor, e quem estava doutrinando não percebia. E eu ali escutando, sabe, porque você fica meio afastado, fica falando, meu Deus do céu, esse cara não vai perceber que, sabe assim, eu tentando, não saber o que fazer, porque você tem que dar liberdade também para o espírito, no caso de ser um espírito, né? O espírito, ele ser o quê? Né? Aí, de repente, eu senti que eu tinha que ficar quieta, porque eu fiquei quieta, esperei. Aí, quando terminou, eu tive que falar, gente, esse espírito não era isso aí, tá? É que os irmãos falaram para mim que eu tinha que deixar, porque o grupo tem que aprender, né? A lidar também com espíritos enganadores, né? Agora, O que vai ajudar bastante é o estudo, para você poder entender a proposta. É o estudo, porque assim, gente, tem espíritos que eles são muito. Tem espírito que estuda a doutrina. Entendeu? Eles são de lá, mas eles estudam os livros do Chico, gente. Eles estudam. Esse livro do Fábio, que é muito conhecido no grau, o Fábio é muito perseguido, né? Que é chamado de traidor da causa. Você é doido para pôr o nome dele. Mas, então, assim, eles estudam, eles são estudados. Eles têm esse magnetismo para todo mundo, para ser simpático, para todo mundo gostar, né? Na verdade, quando a gente, como médico, não se deixa levar pelo orgulho de ter humildade, a gente procura ter, porque nós somos falíveis. Não quer dizer que amanhã depois não possa acontecer. Nós somos falíveis. Mas quando a gente fica muito orgulhoso das coisas, eu sempre fui desconfiada. Nossa Senhora, eu sou um dono, eu nunca fui de confiar em nada nem em ninguém. Eu acho que é por causa disso que eu desfiz algumas armadilhas no meio do caminho. Desfiz não, desfera, mas a espiritualidade desfaz para a gente, nos mostra, né? Eu sempre fui desconfiada. Podia receber a mensagem que fosse, a não ser quando eu vi, o dia que o fulano se apresentou, aí a irmã Tereza que eu via sempre, tudo, falaram dessa tarefa, eu falei, bom, tudo bem, aí nós estamos, se tem essa tarefa, vamos fazer e tudo mais, né? Mas na época do livro do Fábio, demorou para me aceitar que era o livro que estava saindo. Eu falei, mas o que esse espírito está fazendo? O que está fazendo? E eu falava assim, não, é só uma coisa. E um irmão lá da casa ficava, eu falei, calma aí, quem falou? Eu estou escrevendo livro nenhum, não. Para de falar isso. Você não pode ficar falando umas coisas antes das coisas acontecerem. E aí eu escutava assim, não bote o que é o carro, não bote o carro na frente dos burros. Eu sempre ouvia isso, explicar.
Nunca deixe ser usado. Nunca deixe ser usado pelos outros assim. Se você não tem certeza, que aquela mensagem, não fica com pressa quando recebe a mensagem. Ai, olha aqui, a mensagem alimentadora. Ai, olha, sabe aquele entusiasmo? Isso é só treino. Só treino. Tira a caixa. Caixa, né? Caixa de coisas. Caixa. Irmãos que eu guardava, ia falar que legal. Mas eu nunca tive assim, essa pretensão. Nunca imaginei que eu fosse escrever, porque eu já estava, né? Pintura, metricamente. Pictografia, né? Eu nunca imaginei que eu fosse escrever. Então, quando eles começaram, eu fui com muito tato. Já tinha uma menina lá que escrevia. Eu falei, não estou escrevendo nada. Por enquanto está vindo um negócio aí que eu nem sei o que é. Pelo amor de Deus, me comprometa. Mas foi. Depois foi casando, vem como se fosse um quebra-cabeça. Foi preenchendo. Veio aquele irmão que deu publicações durante 6 meses. Aí eu percebi que tinha a ver com a história. Esse irmão dirigiu o Carandiru. Quem lê aqui vai ver. Ele dirigia lá, por isso que eles queriam falar de desmontar, que ele não conseguia. Só conseguiram desmontar o Carandiru 1 ano e meio depois que o Red, que era o que dirigiu o Carandiru lá Trevoso, né? Lógico que acima dele existia uma equipe espiritual, lógico. Mandaram montar solta e abandonada ao Léo na mão dos espíritos trevosos. Mas nós temos livre escolha, na verdade, temos livre escolha. Mas como eu ia dizendo assim, na pergunta do Gaspar, a coisa principal que o médico tem que buscar, é lógico que ele tem que buscar todo o conhecimento que ele tem. Tudo que ele puder estudar, tem que estudar. Mas ele tem que aprender a ouvir o seu íntimo. E a se conhecer. E a ver se ali não tem um largozinho de orgulho, ou de vaidade, de falar, nossa, olha, recebi essa mensagem espiritual, olha que mensagem importante. E às vezes não é só um treino. Então, esperar, sabe, o tempo vai. Eu já estava na doutrina, há quantos anos? Eu veio com 28, eu estava com 49 quando veio. E eu não acreditei. Não acreditei, em todo o tempo eu não acreditei. Só vou acreditar que a mulher quando estiver pronta. Então eu proibia de falar, estou naquela assanhamento, né? E é ruim porque você estava trabalhando junto com os outros, né? Os outros veem, você está escrevendo, você está escrevendo sem parar, o que você está fazendo, sabe? Você não é nada não, e vai saindo, porque tem isso também, gente. A gente tem que ser meio que. O Juliano fala para mim às vezes, ele fala assim, você não sabe o quanto tem que te esconder. E aí eu vou sair por aí, coisa maravilhosa, eu trago aqui porque aqui é uma casa de estudos. Eu tenho obrigação de divulgar esses livros. Só que eu sou, gente, uma secretária simples, mal paga. Mal paga não. Vírgula. O Gaspar pede break, como diz assim, pede break, uma secretária. Entendeu? Cada secretária que tem hora de ficar perdido no meio de tanto fato, assim, sem saber como vai fazer para organizar aquilo. É lógico que tem esforço na gente, tem que ter, sabe? A gente tem que, a espiritualidade vai pegar, por exemplo, do médico, que não é, não estuda, não faz nada para ele escrever livros. Porque você vai se tornando mais maleável à medida que você vai se tornando um instrumento mais capacitado. É assim, gente. Você está lá, você assim, irmão, eu não falei para aqueles irmãos que era enlouquecer mesmo, que o objetivo era enlouquecer. Por quê? Porque eu tinha essa tarefa, eu queria que eu mexesse nesses assuntos. Mas eu não sabia. 30 anos atrás, me achava uma coitadinha, perseguida. Se eu tivesse ficado nisso, e tivesse buscado ajuda, hoje eu seria uma médium fracassada. Não sei se eu já era para ter feito mais coisas, gente. Não estou dizendo que eu estou lá nessas alturas, não. Eu sei que eu estou atrasada com essa tarefa. Mas era uma médium, aquela médium que veio com todas as potencialidades, capacidade, mas que não se esforça e não tenta vencer a sua dificuldade, porque fica esperando cair do céu, as coisas prontas, a ajuda, o amparo, a sustentação. Ou então teve uma época que o pai ganhava, porque estava o pai ganhava com esses filhos. Ficava assim, às vezes eu sou tão cuidada, eu não estava escrevendo já não. Pelo amor de Deus, há quantos anos? Eu sou pequena, gente. Há quantos anos que eu estou dentro da doutrina? Eu
faço o trabalho, eu participo. Estou trabalhando em 2 casas, 2 obsessões, e eu já fico aqui sofrendo ainda, e sofro obsessão, e esse espírito, não sei o que lá. Eu não estou recebendo ajuda, eu não estou recebendo ajuda nenhuma de vocês. Ai, gente, pegava assim. Nós não temos obrigação nenhuma de te ajudar. Até aqui, gente. A voz aqui retumbando na minha cabeça. Não temos obrigação nenhuma de te ajudar. No entanto, te ajudamos e muito, porque te amamos. Por que eles não têm obrigação de ajudar? Porque a tarefa é minha. Nós pedimos de joelho. Ai, Senhor, me dá essa tarefa, eu quero ser médico. Eu tenho muita coisa para resolver. Pelo amor de Deus, me dá a tarefa. Você é um médico bonzinho, você é trabalhador, você é assim, disciplinado. Chega aqui, ó, pega o celular na mão. Calma. Médio do celular. Calma, celular. Pega o celular na mão, você entra na frente da televisão, um dia eu só escutei assim. Você fala que não tem tempo. Estou lá na frente da mão, vai pegar uma série para outra, depois vem para frente do tempo, né? Entendeu, gente? Chega uma hora que não vai se conviver falando. Já passei por isso. Eu queria que você falasse um pouquinho da pintura. Se você sempre teve aquela facilidade, se você vê o que você está pintando, se tomam a sua mão como o outro pintor, que a gente viu uma mudança no seu processo ao longo do tempo. Eu quase não estou com pouco tempo para pintar, porque o que acontece, gente? O trabalho de pintura é um trabalho muito delicado, eles têm que lidar com energias muito sutis. Então, dificilmente eu consigo montar uma equipe para ajudar, dificilmente. A pessoa começa, ficam 2, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando está saindo. Ah, eu estou isso. Não fica, sabe? Não vai. Outros vão porque acham que vão se ficar perto de mim, vão pintar também. Vou pegar um pouquinho do seu. Vão pintar também, sabe? Então, assim, aí não pinta, a pessoa desanima. Mas eu já vejo, os irmãos falaram que dá uns 400 anos até disse que eu fui uma pintora. Então você já traz, né? Dizia que eu pintava. Mas na época disse que só homem que tinha fama. O irmão falou para mim assim, então, tem quadros, ele falou para mim assim, que tem quadro meu em museu, mas que estava tomando de monte. Então, não tive nem curiosidade, eu não quero nem saber disso. Eu só vejo isso quando eu desencarnar, eu vou ver se é verdade ou não. Eu não acredito assim, não acredito, não acredito nos mentores, eles estão mais ligados a mim, porque é a minha família espiritual. Então, mas já tentaram se passar, até que eu Juliano, um dia eu vi um soldado se aproximando de mim, falando, sabe, todo macio, sabe? Tá estranho esse negócio. Eu estava em sonho, mas eu descobri. Tomou a forma dele, veio se aproximando de mim. Mas eu sou Juliano, fiquei olhando, mas eu não sentia. Isso que eu ia falar, questão íntima, obrigação. Entendeu? Passar por essa, né, crivo da razão, do pensamento. O crivo da razão não parece que tem que passar o que você vê, o que acontece, analisar. Mas é o sentimento, o que você está sentindo com aquela coisa. Aquela coisa que você vê, que passou por você, sabe? O que você o que mexeu com você? O teu sentimento não é enganado. Não é enganado. Então, assim, voltando a Deus ali, a pintura é muito sensível. E eu nunca fico satisfeita com aquilo que eu pinto. Eu acho que, nossa, eu consegui, claro que é isso que está saindo. Meu Deus, que cor. Eu fico assim, gente, eu falo, olha, eles têm uma paciência comigo, né? Que coisa horrorosa que é isso que está saindo. Desse jeito, que pintura mais horrorosa. Quem vai querer essa pintura? Estou pintando. Uma vez eu estava com uma dificuldade. Eu também vejo alguns quadros assim, sabe? Eu comecei pintando também. É que a gente vê uns negócios tão maravilhosos. Quando você vai quando vai, a cor você não consegue, não é aquela cor, não é aquele tom, não é nada daquilo. E eu estava com uma dificuldade danada. Eu tentava pegar, eu já estava nos nervos, a flor da pele. Eu falava, naquela época, a Dona Adelaide que estava no trabalho, eu falava, Dona Adelaide, muda a música, Dona Adelaide, que sabe, que fundou o Centro Terezinha de Jesus, que é aqui em cima, né, Gaspar, Cabelo Perdido, que é onde eu trabalho agora. Por que eu
trabalhar lá, porque o meu trabalho de arte começou lá. Eu recebi uma cartinha da irmã Tereza, que é uma minha mentora, né, que é essa freirinha, né? Freirinha, eu falo assim, freirinha com intimidade, mas é um ser assim, maravilhoso, nossa. E ela falou assim, o seu trabalho já começou, você vai vir quando? Desse jeito, mandou a carta para mim. Nem conhecia o Terezinha, recebi a carta da espiritualidade dela, ela mandou por nada. Mas ela trabalha, ela aqui, ela sempre junto, na desobsessão, tinha várias coisas, né? A dona Rosalina que falava, né? Deus, aonde você vai aquela carreira de freio, né? Você lembra? Ela falava, aonde você vai dar aquela carreira de freio atrás de você? Ela, os médicos, né, gente? Os médicos veem, né? Nós vemos, né? Então, esse trabalho de artes, eu estava com essa dificuldade imensa. E eu fiquei, fui ficando. Falei, por que eu não estou conseguindo, gente? Eu tentava pegar o pincel. Quando eu vi, eu fechei os olhos, porque ali aparecem as duas mãos, os dois braços sem as mãos. E o pintor era sem mão, e só com os pincel amarrados assim, sabe? Eu falei, eu estou sentindo dificuldade, porque aí eu tive que deixar, aí eu entendi que ele estava com dificuldade para me envolver, porque eu estava reprimindo aquela coisa, porque olha só, que coisa. Aí eu relaxei, sabe, deixei, né? Fiquei emocionada de ver, lembrou na hora do jardim, né? E aí foi, saí, tinha duas pessoas. Então, na mediunidade também tem isso. Às vezes a dificuldade que você encontra, e às vezes não é sua. Às vezes a dificuldade também é do espírito, né? Dá para passar, às vezes o espírito não consegue falar, né? Tem um monte de situações. Cada situação é uma diferente. O importante é assim, se começou o trabalho, deu uma comunicação, sentiu alguma coisa, conversa com a pessoa que está ali na frente, né, com o dirigente, no outro momento, mas não leve tanta importância nisso. Isso é só o início de uma experiência. Com o tempo, as pessoas mesmo, os médicos, cada um vai saber discernir, vai saber ter confiança em si, com a confiança em si vai vencer todas as dificuldades. E os talentos que eu falo na obra, que eu falei, eu vou mudando de assunto, que só Deus na causa, né? Para me acompanhar é difícil. É assim, ó, a espiritualidade, a gente se prepara lá, vem às vezes para desenvolver uma tarefa aqui. Não chega aqui com um cara de cabeça já na tarefa. Isso só para Chico, que com 17 anos foi lá e escreveu lá. Só para naipe do espírito igual ao Chico. E outros que tem, nós temos muitos médios bons, né? Médios incríveis aí, o Divaldo, né? Mas nós, o que eles fazem? Nós comuns, pessoas comuns, nós, que somos aspirantes ainda, eles vão dando tarefinha. A partir do momento que você consegue desenrolar aqui, se dá uma melhorzinha ali, uma mais complicadinha ali, outra lá, entendeu? O que é? Eles vão investindo. Conforme o médium vai se tornando dócil, capacitado, disciplinado e principalmente humilde, porque se tiver lá de orgulho e vaidade, eles não vão investir. Eles não vão investir porque o médium vai cair ali na frente. Quer escrever um livro, rápido, ficar achando, né? Aí cai em desequilíbrio. Porque o que acontece? Não é porque assim, porque por causa do seu orgulho, não é isso. Porque se você cai por excesso de orgulho, você vai cair em desequilíbrio e vai atrair espíritos daquela condição isolada, que vai acabar na sua tarefa. Então eles esperam o amadurecimento, foi o que fizeram aqui. Esperam o amadurecimento. Eu queria uma dúvida referente aos livros. Você começou a escrever lá os livros, né? Foi montando. Teve alguma dificuldade como para fazer a publicação dos livros? Como que foi o seu processo? Olha, seu. Para mim foi impressionante. Para mim não tive dificuldade nenhuma, porque as editoras vieram atrás de mim, foi tão incrível. Mas é assim, ó. A editora que editou isso aqui era um rapaz que chamava Luiz, eu esqueci o nome da editora. Girassol. Hã? Girassol. Não, Girassol, não, antes. A Girassol era do Joel, né? É Girassol, né? Luiz. Ele escrevia os livros fáceis, é esse daí. Girassol. É Girassol. Então, o que acontece? Quando ele escreveu esse livro, ele não é, ele era assim, ele não tinha religião, diz assim.
Ele era aspirante, ele era uma pessoa boníssima, uma pessoa de um caráter, de uma idoneidade sem par. Mas ele escrevia muito para o Saraceno, que é de Umbanda, né? O Guardião da Meia-Noite, não sei se você já ouviu. É tudo ele que escreveu. Realmente muito bom. Editava, né? É. Editava e escrevia. Foi bom, Editava os né? livros. Ele ditava os livros dele. Né? E aí ele estava acostumado. Ele pegou esse para escrever, e eu acho que ele achou que era na dúvida. Eu falei para ele, o trabalho dele, ele falou para ele assim, manda esse rapaz, esse nosso irmão, ir para uma casa espírita, fazer um tratamento, tomar passe enquanto estiver mexendo muito, né? E eu acho que ele não. Eu falei, você não vai. Vai lá na casa, na fundação, em qualquer lugar, fazer o tratamento, porque você está mexendo com outro tipo de literatura e tudo mais, né? E ele não acatou, ele fez o Santo de Deus e o Santo de Deus, só os dois. O que acontece? O Santo de Deus, quando estava na gráfica, disse que era aquelas, não sei como que é aquelas máquinas clássicas, que eram as antigas, de metal, ferro, não sei, pesada, gigante, ela rachou no meio. Isso foi uma coisa que nunca vi. Tiraram foto, mandaram, rachou lá a máquina, de fora a fora, rachou no meio. Então foi acontecendo coisas. Gente, imagina, era uma organização espiritual que o Fábio estava expondo aqui, que governava aquilo, o mundo do crime, o mundo das drogas. No seu início aqui, ele conta ele envolvido nesse meio, desse espírito que comandava cada um. Acha que ia ser assim, fácil? Aí o que acontece? Ele foi à falência. Ditou os dois, foi à falência. E ficou assim numa situação tão difícil. Nós até deixamos alguns livros, né? Ele editou lá no Rio de Janeiro. Eu sou o mais conhecido no Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo, para o livro Santo de Deus. Porque só lá ele fez 16 mil livros lá e nós não recebemos nada, deixamos para ver se ele conseguia assim. Uma editora lá na chácara, lá, o filho dela aconteceu uma outra coisa desagradável, entrou numa maré, só Deus, né? Não sei dele, faz tempo. Mas é uma pessoa assim, eu espero em Deus, eu perdi o contato, eu espero em Deus que ele tenha se recuperado. Né? Então o livro acabou, foi a falência editora, o livro ficou 10 anos parado, eu não conseguia voltar a editar ele. E esses 3 estavam na mão de uma editora que eu não queria mandar, porque também está parado. A pessoa não tem força. Às vezes tem vontade, mexe, mas às vezes se não for uma editora boa, uma editora forte, porque não é livros de romancezinho, gostoso, que não vai mexer. Esses livros mexem com as estruturas, mexem com a pessoa, mexem com estruturas já. Igual o Fábio mexe com as estruturas, né? Mexeu com a estrutura do Carandiru. Um ano depois que tiraram o espírito que comandava lá, que é o Ed, porque eles conseguiram, e eles sabem, né? Ninguém sabe, mas aí eles conseguiram desmontar tudo aquilo. Mas só depois que esse espírito foi retirado. E só depois que ele foi levado, 6 meses depois que eu consegui começar, que eu comecei a escrever e não sabia. Eu achava que aquele espírito estava me obsediando, porque todo dia eu sentava na cadeira lá, toda sessão era aquele espírito. Enorme, gente, enorme. Grande, sabe? Cabelo vermelho, como você chamava ela. Vinha ele, sabe, com aquela sombra preta, todo cheio de corrente, todas aquelas coisas bem estranhas. E eu pensava assim, meu Deus, não é possível, eu estou num processo de obsessão. E tinha outros médicos da casa, tudo embora. Só eu, todo mundo. De repente ficou só eu e o Neto Roberto. Chamei ninguém. Os livros eles foram feitos durante o trabalho de desobsessão mesmo? Não, é porque assim, todo livro que eu faço, eu também trago as comunicações que vocês estão dizendo. E até de encarnar. Se tem algum encarnado envolvido que vai sofrer um processo, os irmãos abertos, faz comunicação, os recebe o tratamento. Então, assim, eu estava na desobsessão, eu tinha um dia de escrever. Mas a desobsessão naquela época ficou toda voltada para o livro de Santo de Deus. Como só eu era a mulher de desobsessão na casa, as outras sumiram, foi todo mundo embora para a federação, porque falaram que o desenho de Jesus estava obsediado. Mas porque estava envolvido com essa história. Aladir, quando você está falando aí, tudo que acontece, você normalmente já tem a consciência de tudo aquilo, né? E você vê, está se passando, mas aconteceu assim, por acaso de você,
escrever alguma coisa e depois você olhar e falar, nossa, mas eu escrevi isso? Nossa, mas você você não direto. Eu pego um para ler, eu não acredito, eu falo, não é muito escrito isso. Gente, não é. E eu fico anos me dando livro, porque depois que eu escrevo, eu que digito, eu já tentei pôr na mão dos outros digitar, não sai chique. Nossa, sai cada coisa, gente. O povo se perde. As pessoas pediram para eu ler o capítulo inteiro disso aqui. E eu tive que voltar, aí eu digito, aí eu fico, sabe, olhando, porque eu sou péssima em português. Eu sou péssima. Eu falo para eles, meu Deus, eu que pede, vocês vão lá. Mas tudo bem, né? Aí vai para revisor e tudo. Então eu mexo com a história durante muito tempo. Aí depois quando sai, esse aqui foi o último, saiu agora, né? Saiu ano passado, finalzinho do ano. É o que eu falo, os mesmo aí. Aqui já não é mais uma organização que atua aqui em termos de Brasil. Aqui já é uma cidade do Brasil. Uma cidade. Governada por um ser de 2000 anos, que não é encarnado. Então é impressionante. O que ele faz aqui, o Fábio traz essa história, que ele conviveu, né? Ele foi quem dirigiu isso, foi o irmão Arnaldo, que foi lá que é esse espírito, que ele seu Juliano, sabe? Juliano, ele adotou o nome de Juliano, que era o nome dele, que era o comandante Juliano, né? Na época. Mas ele também é mais conhecido como irmão Arnaldo, que é esse espírito que trabalha com o Bezerra, que é um médico, que hoje eu sei que é um médico famoso, eu sei até quem ele era, mas eu não sabia. Demorou para descobrir que era o mesmo espírito. Você vê como eles se camuflam para a gente, né? Porque ele falou para mim assim, não podia mostrar. Na época. Assim, uma que eu quero escrever a série foi o nome de Julianes, que é o nome que eu tinha na época do Cristo, que é o nome que eu quero manter. E outra que eu não podia envolver esse trabalho com o outro trabalho que eu faço como Arnaldo, que eu trabalho como médico. Aqui ele é um soldado, né? Da área que eu um médico. Então, assim, vem todas as licenças, vem tudo isso aqui, e depois eu não lembro disso. Esse aqui, então, tem mais de 500 páginas. Nossa, eu lembro assim, eu falo, nossa, não lembro disso, nada disso. Não lembro. Às vezes uma mensagem, eu escrevo uma mensagem, passa um tempo, eu leio a mensagem, eu nem sei mais que foi eu escrevi. Acontece sim, porque é uma prova de que não é da gente, né? Verdade? A gente não passa de um transmissor de receber. Deixa eu te falar assim, fazer uma pergunta. Em relação às crianças, né? Você sempre foi voltada na ajudar das crianças. Né? Inclusive o presente de Jesus, né? 19 anos lá na Isso, 19 anos, né? E essa também, assim, você recebeu isso do plano espiritual, você tinha que fazer esse trabalho com as crianças? Ai, com certeza, porque eu tentei escapar disso de toda forma. Com certeza. Na verdade, eu queria ser bióloga, não pedagoga. Aquilo me conduziu para esse lado. Porque, gente, eu amo essa nova de trabalhar com criança, não é fácil não. Na verdade, mesmo, eu sou professora, né? Mas é assim, gente, não é fácil não. Tá? Tanto que eu só sempre trabalhei em creche. Eu cheguei a trabalhar em EMEI na época, mas assim, sempre me adaptei e me dei mais com criança de creche. Sou menorzinho, sabe? Eu acho que com criança maior eu ia perder paciência, sabe? A pouco tem a Adrianinha que é doida. A Adrianinha trabalha, né? Com criança maior, né? Eu acho que eu ia perder a pouca paciência que eu tenho de criança maior, sabe? Eu assim, admiro muitos professores, se bem que eu acho que hoje em dia a casa está um pouco meio dispersiva, né? Não sei nós que somos mais antigas, né? A Adriana já foi minha funcionária lá no Terezinho, eu era diretora lá, ficou lá comigo. Senti muito quando ela saiu de lá. Mas ela foi, seguiu o caminho dela, né? Eu falo assim, tem que sair, tem que trabalhar com crianças maiores. Eu trabalhei muito com criança, é muito compensador, entendeu? Te ajuda muito, porque você recebe uma proteção tão grande do espiritual, quem trabalha com criança, e tem esse olhar voltado, né? Porque quando não tem, a pessoa fica aí à mercê das próprias ações. Mas quando você tem, você faz evangelho lá na creche, como diretora, eu era responsável, até você não sabe, lá na sala, o que estava acontecendo, né? Às vezes eu tinha que catar, levar ela para a minha sala e fazer evangelho. Ele dá bronca, tá? Eu não fazer evangelho, né? Aí depois, eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava fazendo evangelho com o menino,
coordenadora pôs no meu colo, falei, tá, né? Eu sentava ali, o menino estava pegando tudo na sala. E eu fiquei com ele no colo, passando a mão na cabeça dele, tudo, sabe? Fazendo evangelho, lendo, falando de Jesus, para poder mudar aquela sintonia que ele estava, né? Porque as pessoas têm essa ilusão de achar que criança, que é um ambiente maravilhoso, ainda mais ali, que é uma festa espírita, nossa, miséria, você não faz ideia, porque criança vem acompanhada por aquele monte de espíritos, sabe? Juro por Deus. Tinha uma menina, parecia uma menina possessa lá, eu brigava com ela 3 vezes. E esse menino, depois que eu terminei, que ele saiu, ele falou para a Núbia, que era a coordenadora, nossa, ai que bom, a tia Nadia tirou todos os espinhos que estavam na minha cabeça, que estavam enfiados na minha cabeça. Então, os obsessores enfiando espinho na criança. Os obsessores pintam céticos as crianças, porque são espíritos ligados a eles, né? Essa outra menina, tive que trabalhar, já que você perguntou da infância, né? Tive que trabalhar essa menina, entrou na creche, e ela começou a ter surto dentro da sala. Surto, assim, que ela se jogava com a parede, assim, 4 anos. E saiu assim, pegava as cadeiras e pá, chamava a mãe entrava dentro do telezinho, desmaiava. Tinha que catar ela, levar ela para a sala. Desmaiava. Aí eu fiquei 13 meses a menina quase todo dia estudava. As crianças ficavam todas acuadas, assim, a professora do canto, e ela e a menina rolando, e ela própria se jogava assim, na porta, contra a parede, se jogava assim, e sabe, contorcida, você tinha que chegar lá, catar ela, sabe, pegar as 2 mãos dela, fazer assim, puxar ela no chão, sentar com ela no chão e ficar segurando ela e fazendo pressa, até dispersar. Aí levamos aqui para a espiritualidade, a espiritualidade falou assim, nós vamos ter que dar um outro jeito, porque essa menina é uma legião. É uma legião. E ela e a mãe, eu sabia que era ela, que a mãe dele desmaiava, ele estava ali na casa, eu não conseguia entrar, eu ficava falando assim, no portão, olha, eu não vou entrar não, tá? Vai gerar, eu não vou entrar não. Aí um dia, eu fiz muita pressa, eu falei assim, uma solução pela vida, eu tinha levado o caso já para a secretaria, eu falei, olha, está insuportável, não consegue trabalhar. E minha própria espiritualidade conseguia porque as 2 inimigas diferentes, mãe e filho, um problema espiritual terrível. Aí eles falaram assim, vamos dar um jeito, vamos dar outro jeito. Aí eu fiz pressa, quando é de noite, eu vou dormir, só que eu estou lá esperando, abrir a porta, toca a porta da minha sala, eu abro a porta e a mãe. A mãe entrou, sentou e falou para mim assim, olha, dona Nadine, eu vim desligar minha filha, que eu vou mandar ela lá para o interior, porque meus irmãos vão cuidar dela, porque senão eu vou matar ela ou ela vai me matar. Esse dia eu acordei, ela estava com uma faca em cima de mim. Menina com 4 anos. Aí, gente, eu sonhando com isso, acordei e falei, nossa, que estranho. Conversando com ela, naquela conversa, sonhei, aí levando, foi pro serviço, aí lá na minha sala, toma na minha sala, na porta, abriu a porta, ela. Chegou, sentou, falou tudo a mesma vez. Dona Nazir, eu vim para tirar, fulano. Eu quero agradecer muito a senhora, foi o primeiro lugar que ela conseguiu ficar 3 vezes. Porque eu vou mudar ela para os irmãos, meus irmãos, meu irmão que vai cuidar dele, que ele vai dar jeito nela, porque se ficar aqui vai acontecer uma desgraça. E ela falou a mesma coisa, ou eu mato ela, ou ela me mata. Ela falou em sonho, depois ela repetiu fisicamente. Aí tiraram. Aí eu levei, porque senti uma frustração, 2 crianças de 19 anos me senti frustrada, porque eu fui obrigada, né? Eu pedi para a espiritualidade uma solução, e o outro eu pedi para a própria secretaria, porque eu não conseguia lidar. Mas se sente frustrada, porque você fala, meu Deus, uma criança você não conseguiu ajudar. Aí os irmãos falavam assim, aquilo lá era um próximo mistério. É uma legião de espíritos. E as 2 vieram, elas não iam conseguir, era só por um tempo só. Agora que eu espero separar, porque isso ia acontecer mesmo. Os próprios irmãos falam. Então, é aquela coisa, né? A gente trabalha com criança, é uma coisa maravilhosa, mas você vê cada situação que tem que penalizar, sabe? E aí você vê, mas você sabe que não existe coitado, né? Ninguém é coitado nessa terra. Nós somos hoje o resultado que nós somos ontem. E as crianças igualmente. Então, pessoal, é isso, tá? Só agradecer. Eu quero agradecer
Antônio, eu que quero agradecer muito, sabe? Eu quero agradecer muito a vocês, me perdoem, não começo a falar com emoção, sabe? Mas é a receptividade de vocês, tá bom? Eu quero, vou aproveitar esse momento para dar a agradecimento, tá? Eu devo isso a vocês. Então vamos elevando nossos pensamentos, vamos sentindo a mudança, né? Da vibração do nosso ambiente, nos entregando as mãos amoráveis dos nossos mentores e amigos. Vamos perceber a presença dos nossos mentores ao nosso lado. Vamos perceber porque eles estão ao nosso lado. Porque como Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei presente. Então a energia divina do Cristo aqui está. E com ela, tem toda uma pleia de espíritos, de benfeitores e amigos espirituais. Temos que aprender a acreditar. Temos que aprender a sentir. A partir do momento, não é crer para ver, é ver para crer. É acreditar dentro de vocês, na verdade. Ao contrário, acreditar. A partir do momento que acreditamos, as coisas começam a acontecer. Quando eu creio no Cristo, o Cristo se faz presente em minha vida e em mim. Quando eu creio que há um mentor, que há um irmão querido, com potencial divino que me serve, que me guia, que me ampara, que me sustenta. Quando eu creio, eu abro as comportas do meu eu espiritual e eu recebo esse potencial de Deus que Ele derrama sobre mim. Quando eu creio na bondade de Deus, tudo se abre em minha vida. A bondade de Deus se manifesta no meu ser. E eu passo a ser uma luz em meio a um planeta de tantas necessidades. Eu passo a ser um ser com capacidades de operar milagres na vida de todos. Eu passo a ser luz para mim mesmo, iluminando o meu caminho, o meu ser e a todos aqueles que se aproximam de mim. E assim, é nessa luz, é nessa energia divina que sentimos cair agora sobre todo esse ambiente, que nós agradecemos por essa noite, por essa reunião imensa de irmãos que aqui estiveram, entre tantos necessitados que foram trazidos, essa pleia de espíritos de luz, esses irmãos iluminados, os queridos mentores que compõem a mesa desta casa, a diretoria. Eu, Nadir, quero agradecer pela presença, pelo carinho e pelo amor que eles têm. E por cada mentor de vocês, eu também agradeço por todo o amparo que nós tivemos. Agradeço a Maria Santíssima, essa mãe amorosa e boa, que está onde a necessidade existe. E agradeço, enfim, ao Mestre Jesus, que se faz presença viva em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos e sentimentos. Que a paz e a luz de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Me perdoe por eu ter passado do horário, né? Deixar eu me enganar, porque eu não percebo, tá? Só agradecer.